Bom, começando mais um Desenhando com o Del Rey, com o Lucas Lisbão. A gente se conhece da Split, né? Fico em alguns projetos já consecutivos trabalhando aí, cada um na sua, mas meio que perto, né? Aí você, em determinado momento, me mandou alguns vídeos teus de estudos de boards e eu falei, caramba, esse cara é muito bom, cara. Mas se apresenta aí, cara. Legal, cara. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E, e é isso. Eu sou artista de storyboard, né? Uhum. Também ilustrador. E normalmente eu costumo me identificar nas redes assim como storyboard artist, porque eu acho que fica mais fácil de você localizar, ó, facilita para o algoritmo. Mas eu acho que o termo mais correto seria story artist, que muita gente usa esse termo, né? Porque eu acho que abarca um pouco mais outras coisas que a gente faz, né, na parte narrativa, na arte de contar história, né, storytelling e tudo mais. E como eu também sou ilustrador, muitas vezes eu acabo me envolvendo também em concept art, design de personagem, layouts, às vezes eu faço layouts assim para alguns projetos. Já fiz também tie-down e clean-up de animação tradicional. E um pouco de tudo. Quando a gente está aí no mercado, a gente vai fazendo um pouco de tudo, né? E basicamente é isso. Mas eu sou, assim, majoritariamente artista storyboard, mesmo. Na maior parte do tempo eu estou fazendo storyboard. E também sou supervisor de storyboard. Muito bom, muito bom. De onde que você é, Lucas? Eu, no momento, estou morando em Atibaia, interior de São Legal. Paulo. Eu estou a 65 quilômetros, mais ou menos, da capital. E que eu acho bom, tá? Tem um acesso legal. Mas hoje em Uhum. dia, como a gente trabalha sempre, quase sempre, assim, home office, então acaba não fazendo muita diferença onde a gente está geograficamente, né? Não Sim. foi sempre assim na minha vida, né? Hoje tá beleza, mas assim, já houve um período muito difícil para conseguir trabalho, para estudar e uma série de coisas. Mas eu a gente vai, tá indo legal. Muito legal. Não, eu tenho que começar a acostumar a perguntar, porque às vezes a gente parece que todo mundo mora na internet, assim, né? Então não é legal ficar assim, né? Então, até para contextualizar, né? Que tem gente em todo lugar, né? Falei com gente do Rio e tal, né? E é uma coisa que é legal para ver a abrangência do mercado de animação, ver como é que onde as pessoas moram, que é acessível para todo mundo também, né? Que às vezes a galera tá começando e tá num lugar lá que acha que não tem nada, né? Então é legal essa presença aí. é, eu sou de verdade, eu tenho um RG, eu nasci numa cidade Exato, exato. básica ali. Cara, Legal. como a gente estava falando antes da gente começar a gravar, né? Realmente é legal a gente dar as caras, né? Quem está querendo Isso. começar, às vezes não tem referência, né? Hoje em dia, tudo bem que está um pouco mais fácil você encontrar comunidades relacionadas ao que você gosta, comunidades de arte aí em grupos Uhum. de, sei lá, das redes sociais que tem aí. E hoje é um pouco mais fácil você localizar essas pessoas, né? Mas nem sempre foi assim. A gente teve um período aí que foi muito difícil É, localizar pessoas para fazer perguntas, né? Para entender como que era trabalhar, enfim, né, fazer todas as perguntas que a gente tem, que o pessoal faz. E me fazem, às vezes, o pessoal me procura muito no LinkedIn, normalmente pelo LinkedIn, gente que quer começar a fazer storyboard, e eu gosto, assim, me sinto útil quando eu posso ajudar, dar umas dicas assim, acho que funciona legal. legal. É bom porque daí você já antecipou uma das perguntas que eu faço pra galera, é o quanto acessível, né? O quanto gosta, né? Porque tem gente que acha um pouco intransigente, ou às vezes se sente desconfortável. Mas quando a pessoa pode, né, falar, é muito bom, porque daí faz essa conexão aí, de mostrar, né, que o mundo que você está vivendo, que muitas vezes a gente vê pela internet e vê e admira e tudo mais, ele, né, você pode trocar uma ideia com a pessoa, né, pedir conselho, para onde que eu vou, o que que eu faço, qual é o curso legal, qual se indica, né? Todas essas coisas são, né, muito úteis, né? Pra... Exato. Como montar portfólio? Uma coisa que o pessoal pergunta muito, como montar Verdade. portfólio? Uhum, Ah, eu devo me inscrever na vaga, mas eu não sei se eu sou bom, se eu estou bom para essa vaga, né? E eu vou uhum. falando, vou compartilhando a minha experiência. Eu não tenho nada assim de reter isso, porque
enfim, pela formação que eu tive as minhas dificuldades, eu acho importante a gente realmente estar acessível, eu realmente não me incomodo. Às vezes eu falo para as pessoas assim, vai me mandando aí, se você quiser, vai me mandando desenho, se quiser que eu vou dando feedback para você, eu posso Legal. fazer numa boa. Se eu não tiver com muito tempo, eu vou fazer no momento mais oportuno, mas conte comigo, né? Eu costumo deixar assim eu gosto de ser acessível para as pessoas. Muito bom, cara. Muito legal. Bom, aí você começou a fazer um desenho aí no Photoshop, né, cara? Tem uns layers ali, um azulzinho, tem um grupinho. O que que são essas paradas aí? Você quer explicar pra galera um pouco? O brush, Cara, você escolhe brush, como é que é? o branco é o que já vem a primeira camada que já vem no Photoshop, aí eu crio Uhum. uma camada cinza porque eu não gosto de trabalhar direto no branco. Quem trabalha muito com desenho o dia inteiro Acaba preferindo, né? Uhum. sabe como é ruim, porque você fica com aquela luz na cara o dia inteiro e você É muito ruim, né, cara? faz mal para os olhos, né? Uhum. Então, trabalhar com cinza funciona legal. Tem gente que trabalha com cinza mais escuro até. Uhum. E essa pastinha é o rascunho que eu fiz. Eu fiz um estudo, pensei, o que eu vou desenhar, né? Ah, tá certo, tá bom. Fiz um estudo, um thumbnail só rápido ali do que eu ia fazer, e o azulzinho é a cor que eu tinha deixado de fundo e acabou largado ali. Tá Mas eu bom, legal. tô... Enfim, eu quis pensar antes do que eu ia fazer para não cometer nenhuma gafe. Muito Eu me bom, muito sinto... bom. A gente se sente muito exposto, assim, desenhando, assim, ao vivo, direto. Nossa, se eu errar, todo mundo vai ver. Então, para todo mundo já saber que artista tem medo de errar também. Total, né, cara? Tem muito medo de errar. E apesar de, né, na trajetória, eu acho que na verdade é uma coisa mais íntima, a gente erra escondidinho, né? A É, gente sabe que errar é importante, mas a gente erra escondidinho, na nossa lá, pra ninguém ver, né? exato. Chega um desagradável que não deu rir, vai lá e coloca tudo no YouTube pra errar. Mas tá aí, essa é a ideia mesmo, é provocar um pouco pra gente poder trazer esses lados mais humanos da galera, né? Legal. Muito bom, cara. Vamos contar então do princípio, Lucas. Me fala um pouquinho como é que é, cara. Como é que começou? Qual que é o interesse mais remoto aí do desenho? Como é que era na família? Como é que começou essa esse seu interesse aí? Cara, vamos lá. Desde criança, eu tive sempre muito interesse em filmes, em parte porque o meu pai, ele era um entusiasta, assim, com essa coisa de filmes, e a gente tinha uma biblioteca enorme de VHS em casa, de vários filmes, que ele ia gravando, assim, na televisão, Uhum. e a gente tinha muito filme, eu gostava muito sempre de assistir filme, e pelo fato de a gente ter muitos filmes em casa, eu assistia várias vezes, o mesmo filme às vezes, né? Assim, por diversão, tô a fim de assistir tal coisa, vou ver de novo e de novo. E acabou que eu assisti 1 milhão de vezes Indiana Jones, os filmes da trilogia original de Star Wars, De Volta para o Futuro. Sempre gostei muito, assim, dessa linha, dessa pegada, né? E acontece que eu não percebia isso naquele momento, mas eu comecei a perceber, com o tempo, eu comecei a internalizar alguns conceitos de cinema, e eu comecei a perceber que existia uma relação muito profunda entre o que uma cena faz você sentir, a relação do sentimento com a escolha de câmera, com a escolha de ritmo, com a escolha de cortes, com a música, né? Então, eu comecei a perceber que existia, assim, uma forma de manipular aquilo, né? Mas, assim, eu não percebia essas coisas Mais na época. inconsciente, né? Ficou ali, e aí quando, no futuro, eu tive ali, por exemplo, meu primeiro emprego de editor de vídeo, eu nunca tinha feito, até então eu nunca tinha feito um curso de edição de vídeo, mas eu sabia editar, eu sabia controlar o ritmo, eu sabia escolher as câmeras, né? Então eu tinha, assim, muito domínio sobre essas questões, assim, né? E eu percebi, depois de um tempo, percebi, porque eu fui guardando aquilo de alguma forma, não só Uhum. filmes, né? Eu também consumia muito, gostava muito de assistir making-offs, ver como era feito. Sempre tive esse interesse, assim, muito grande por cinema, por animação e também por quadrinhos. E eu percebo hoje, né? Na época talvez eu não percebesse, mas até as escolhas que eu fazia como criança, de certa forma, acabavam reforçando em mim essa vocação que eu sempre tive para storytelling.
É Tipo contar a assim, história, legal. tipo assim, não era só desenhar, o desenho estava lá, eu nunca deixei de desenhar, sempre fui desenhista. Enfim, Tá. você sabe, né? A criança não para de. É a criança que nunca parou de desenhar conforme ela Sim, cresceu. sim. Muito bom. Mas, Isso a continuidade, né, daquele vínculo do papel, que ali no cantinho, um caderninho, né, cara? exato. Uhum. Então, assim, tinha o desenho, mas junto do desenho tinha essa coisa de contar história. Então, assim, eu lembro, assim, falando das escolhas de brincadeira que eu fazia, eu lembro que eu sempre gostava muito de brincar com um bonequinho, né? Aqueles bonecos, aquelas figuras de ação. E eu lembro que quando eu colocava, assim, por exemplo, dois bonequinhos assim, e estavam numa luta, eu, involuntariamente, eu pensava em ângulos de câmera. Tipo, os meus olhos eram a câmera, então nunca Ah, tá. era um teatrinho. Tipo, se tinha uma conversa, eu pensava em over the shoulder. Assim, eu não sabia nada disso, eu não sabia, eu não Mas conhecia, já lembrando do que você já, via, né? já Uhum. lembrando do que eu via, né? Eu sabia que para essa cena funcionava uma coisa ou outra, mas assim, eu não estava pensando nisso, era completamente intuitivo e era uma brincadeira só. Sim. Tipo, às vezes eu queria fazer de conta que queria reproduzir aquele tipo de ângulo de câmera que é a visão de verme, né? Aquela bem perto do chão, assim. E aí eu ficava com a cabeça, meus olhos eram a câmera, com a cabeça pertinho do chão e ficava imaginando ali aquelas cenas e fazendo. Assim, Uhum. com o tempo aquilo me ajudou, de alguma forma, eu estava desenvolvendo alguma habilidade ali que eu não sabia, mas assim, produzia um efeito muito bizarro em quem me via, né? Tipo, era o moleque, assim, pirralho, brincando com os bonequinhos, tipo, ainda fazendo barulhinho com a boca, devia ser uma De coisa colocar ridícula. assim um bonequinho bem pertinho e focar, né? Uhum. Focar, tipo, Uhum. fazer uma cena de nave, você ficar com a câmera assim atrás da nave para você É, encontrar o total, ângulo, total. igual eu via nos filmes de Star Wars, por exemplo. Aí acontecia de eu parar assim e perceber que tinha alguém me olhando e tirando sarro. Minhas primas estavam toda hora tirando sarro de mim por causa disso. Mas assim, faz parte, né? É, cara, a gente tem que conviver logo cedo, né, cara? Com a diferença, talvez, do olhar ou da atenção, né, cara, com Exato, das pessoas leigas, né, ou que não estão familiarizadas com o desenho, né? exato, Normalmente é bem diferente, né? E a gente sente, né, que a pessoa acha gozada no mínimo, né, cara? exato. Muito E, bom. bom, deixa eu continuar, né? Continua, claro, claro. Então, Uhum. essa foi a parte da infância. Ah, lembrei, né? Outra coisa que eu fazia muito, que mostra, né, essa vocação para contar história e contar história com desenhos, né? Eu gostava Uhum. muito de gibi. Eu sempre gostei demais de gibi. E eu queria ficar fazendo. Eu não queria só ler e só curtir ali o desenho. Eu gostava de fazer. E eu até separei aqui, e minha mãe guardou os gibis que eu costumava fazer. E, cara, tem um monte, assim. Aí eu fazia Uhum. inteiro. Pegava a sulfite, assim, Ah, legal. aberta, dobrava e eu ia fazendo todas as heróis, assim, que eu criava. Tem muita coisa que é do Batman, porque eu sempre gostei muito do Batman. Ah, que E legal, cara. aqui, Tartaruga Ninja. Cara, isso aqui foi Planeta dos Macacos. Eu assisti o filme, eu fazia muito isso. Eu às vezes copiava o gibi, botava o gibi do lado e copiava, mas eu gostava de eu criar, e escrever e ir desenhando. E eu Uhum. não ficava pausando o filme para copiar os painéis. Eu lembrava da história e eu ia colocando. Esse aqui é quando eu assisti o filme do Planeta dos Macacos do Você Charlton, meio que fazia, você recriava cenas com a memória, assim, né? me criava com a Legal. memória. E esse aqui é de quando eu assisti o filme do Planeta dos Macacos, aquele primeiro, com o Charlton Heston ainda. E Muito tem. bom. Enfim, aí eu ia lembrando das cenas, essa aqui é aquela clássica lá da Estátua da Liberdade. Total, cara. Esse filme é E emblemático demais, né, cara? esse filme é muito bom. Uhum. E aqui é de quando eu já estava desenhando um pouquinho melhor, né? Eu sempre tive essa predileção assim por ficção E científica e essas tal. técnicas que você pintava nessa época, o que é? Lápis de cor? Já era tinta? O que é? Não, aqui era aquelas canetinhas, Canetinha mesmo, tá. canetinha. Uhum. E, enfim, então assim, eu sempre tive essa pegada muito forte, essa coisa assim de querer desenhar, de gostar de contar história, de trabalhar com isso. E só que assim, demorou para eu descobrir exatamente o que era, né, que eu tava curtindo tanto. Mas eu lembro que quando eu assistia muito making off de Uhum. animação, de cinema, enfim. E eu lembro que uma vez eu fiquei bobo quando eu assisti um making off do Corcunda de Notre Dame, o clássico Disney. E aí mostrava lá o pessoal
indo fazer aqueles desenhos na frente da catedral, primeira vez que eu comecei a ver o que era concept art, aqueles estudos que eles faziam. Making-offs, né, cara? Muito Making louco, offs, né? A primeira vez que eu vi storyboard, né? A primeira vez que eu vi storyboard, eu fiquei bobo, porque na minha cabeça, eu queria ser desenhista de quadrinhos. Sempre foi o meu desejo master, assim. Mas eu sempre gostei de animação, eu sempre quis as duas coisas, mas eu não sabia se dava para ter as duas coisas, né? E aí, quando eu vi storyboard, eu vi o encontro de dois mundos, assim. Eu falei, pô, é o filme, é o planejamento do filme contado num negócio quadrinho, que é um parece quadrinho para fazer um desenho, né? Cara, e assim, e eram desenhos bonitos que apareciam, assim, tipo, depois que começou, a gente começou a trabalhar com Storyboard Pro, por exemplo, às vezes o pessoal começa a trabalhar com uma linha mais grossa, porque é vetor e tudo, e não tem o mesmo acabamento que tinha aqueles storyboards feitos no papel. E uma grande frustração minha foi de, justamente, quando eu entrei no mercado, efetivamente, já tinha tudo mudado, assim, pô, eu queria fazer aquilo, não tem mais, não pode fazer, né? Enfim. Sim. Mas foi isso. Foi Que nem ver aqueles da Disney pintando o acetato, né, cara? Pois é, cara, pois é. Aquilo é muito lindo, assim. Pra quem gosta de desenho, cara, é demais ver aquele tipo de coisa. Tipo, você tem lá um storyboard que tá sombreado, tem um pouco de canetinha, né? Enfim, eu gostava demais de ver. Até hoje eu gosto muito de ver. Eu pego na internet, né, esses storyboards. A gente encontra em artbooks também, né? Eu sempre admirei muito essa arte. E, bom, só que aí, assim, para variar, sempre tem aquelas coisas que tentam te afastar do caminho que você quer, né? Acho que todo artista passa por uma desaprovação inicial dos pais, porque não é uma profissão de verdade, você vai morrer pobre, né? E não é reconhecida, né? E ainda mais no Brasil, você não tem muita referência de onde trabalhar, ou de profissionais de sucesso, por exemplo. Pelo menos nos anos 90, assim, não tinha. Existia a referência ali Maurício de Souza, só, né? Isso. Era a única coisa. Que inclusive virou brincadeira para todo mundo, né? Todo mundo que acabou vendo a distância que tinha para a Turma da Mônica, acabou de alguma forma trabalhando, né? De alguma forma nas produções posteriores. Né? Exato. Daí vira aquela brincadeira. Nossa, agora olha lá, né? Quando eu era pequeno, minha mãe falava com minha avó, e minha avó falava que podia trabalhar na Turma da Mônica, né? Porque você desenha, então vai trabalhar com isso, né? Aí tinha essas provocações, essas brincadeiras, né? Exato. Era a única referência pra galera, né? Era a única referência e enfim, eu fiquei crescendo com aquilo, com aquela coisa, quero ser desenhista, mas assim, na minha cabeça, eu sempre tive essa forte orientação para aquele estilo mais de heróis e Marvel e DC, então assim, era o que eu realmente queria fazer. E aí, quando eu estava lá para sétima, oitava série, eu falava para os meus pais, é isso que eu quero. E eles me viam toda hora desenhando sem parar, comprando aquelas revistinhas que ensinam a desenhar, tipo aquelas que vinham dentro da revista Wizard, você lembra? Que vinham umas aulinhas assim. Eu comprava muito aquilo. Eu ia muito em sebo, frequentava muito sebo. Então, vivia comprando Wizard, também a Starlog e a Herói. Comprava muito, assim, essas revistinhas, né? E desenhava, e meu desenho ia evoluindo. Eu falava, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E quando eles viram que era sério mesmo, eles começaram a mostrar, assim, essa resistência. E não só por essa parte, assim, de não levar muito a sério, mas também porque eles tinham medo de eu entrar num caminho de perdição. E eu consigo entender por que eles faziam esse julgamento. Você fala na própria área, assim? Achou que talvez você tivesse entrando? Não. Como no sentido moral. Ah, tá. Então, assim, tipo, o que eles viam, assim, né? Tipo, eles viam muito o que tinha de gibi naquela época, era anos 90, né? Então, a Image Comics estava no auge, né? Então, todo mundo seguia aquela tendência estilística da Image Comics naquela época. Tudo era muito gráfico, você tinha muita violência, mulheres ultra sexualizadas muito erótico, e aquilo verdade. Muito erótico, né? E é isso que eles viam. Então, assim, ele vai se perder no mundo. Enfim, eu tive uma criação muito religiosa, então, assim, tudo era uma questão. Era motivo de perdição, né? De alguma forma. Entendi. Era um motivo de perdição. E aquilo assim, me desmotivou, né? Eu ficava assim, mas é errado, mas eu gosto disso e tal, né? Fiquei com aquilo. E
E aí quando chegou, enfim, na hora de eu pensar em fazer uma faculdade, já depois saindo da escola, ficou aquela coisa, o que eu vou fazer, né? Uma outra coisa que me atrapalhou, eu não posso esquecer de mencionar isso, né? Eu falei aí do período da sétima, oitava série, mas quando eu estava, acho que no primeiro colegial, mais ou menos, minha família se mudou para o interior. Eu já fui criado no interior. Eu nasci em São Paulo, mas eu fui Legal. criado em Americana, interior de São Uhum. Paulo. E aí, por causa de um emprego que meu pai tinha conseguido, quando, quando eu estava lá para o primeiro colegial, a gente se mudou mais para o interior ainda. Era um lugar um pouco mais próximo de São Paulo, mas era muito mais assim isolado de tudo do que era a cidade de Americana, né? Ah, sim. Estruturalmente Uhum. falando. Então, assim, não tem nada para você fazer, não tem. É difícil para você trabalhar, para fazer qualquer coisa mesmo, né? Então, tanto que muita gente nessa cidade, é a cidade de Jarinu, muita gente nessa cidade ficava arrumando trabalho em Jundiaí, né? E, enfim. E foi difícil porque foi um momento assim que era um momento importante para mim, um momento de tomar algumas decisões importantes, de buscar uma faculdade, de buscar trabalho e tudo mais. E eu me via assim meio que ilhado. Na época eu não percebia isso. Para mim era festa, beleza, vamos lá, vamos conhecer um lugar novo, né? Muito Tá. moleque. E aquilo me atrapalhou. Aí quando chegou na hora de procurar uma faculdade, foi aquela outra coisa que muita gente da nossa área acaba fazendo. Não tem onde a gente estudar o que a gente quer, não tem onde estudar animação, não tem onde estudar quadrinhos, né? Você vai Aham. ter ali uma coisa que chega próximo daquilo, tanto que muita gente da nossa geração fez design ou fez publicidade e propaganda. Isso. Bem E, recorrente. e, Uhum. e é bem recorrente. E era o que eu sentia. Tipo, eu pensava assim, pô, eu já tenho uma resistência dos meus pais lá, já não tenho, eu já sei que eu não vou fazer o que eu quero, já começava assim, né, com esse pensamento. Deixa eu tentar chegar perto do que eu quero. E esse foi um pensamento muito recorrente na minha mente, assim, por muitos anos, que me atrapalhou muito, de ficar sempre indo próximo, sempre na margem, mas nunca indo direto onde eu queria. Mas eu vou chegar lá. Aí eu Não, fui atrás. muito legal isso que você falou, porque isso também encontra eco na minha trajetória de muitas maneiras também, cara. É E até mesmo? falando com a galera, é assim, porque eu acho que o passo além mesmo do desenho, ele é a convicção um pouco de que o que você está fazendo é meio novo mesmo para a sociedade, né, cara? Então eu acho que esse medo que a gente sente, ele é meio normal, né? Porque por mais que eu seja de São Paulo, eu sou do ABC também, e aqui é um pouco interiorzão, né, cara? É um lugar mais que cheira um pouco essa cultura mais simples e tal, né? Então, Aham, então eu acho que isso é comum, até essa coisa que você falou da religião é interessante, até eu só queria brevemente comentar, cara, porque o Elton teve aqui, foi muito legal falar com ele sobre isso, porque a gente sente mais ou menos a mesma fagulha, e acho que a gente pode dividir com acho que quase todo mundo que veio aqui, que é essa coisa por mais que a gente esteja consumindo coisas que são estereotipos da cultura, né, eróticos e fortes e violentos e, enfim, discutindo coisas dos quadrinhos, né, seja lá de qual época que a gente está falando, eu acho que o nosso interesse nunca é a violência em si, nunca é o erotismo em si, é sempre a estética uh, que, que é mais profunda ali, que talvez remonte a curiosidade do artista, que é mais psicológica, mais antiga, assim, né? Então, é um pouco. Inclusive, se manter curioso em ver desenhos e em observar da maneira como o desenhista observa, é um tipo de coisa que eu ligo um pouco com uma certa contemplação do divino, assim, né? Então, e claro, assim, estou fazendo aqui uma metáfora, você pode ver isso de uma forma psicológica, né? Porque quem está vendo aqui pode ver isso de uma forma psicológica, pode ver de uma forma religiosa, como queiram, né? Mas acho que existe esse tipo de sintonia, né? A gente gosta de observar. E mesmo eu tive bastante conflito, cara. Isso é uma coisa que eu não contei em outros lugares aqui, mas acho que talvez seja importante. Eu já tive muitos conflitos com questão do nu, cara, com questão de, tipo, talvez estar me embrenhando por coisas que são eróticas demais e excitantes demais e que não fazem parte do desenho, não fazem do universo da arte, né?
E eu sempre percebi que a minha maneira de ver o erótico era diferente dos meus amigos que não eram desenhistas, sabe? A gente Eu vê o sinto o erótico mesmo com também. interesse, a gente vê a beleza mesmo, é a beleza que a gente tá atrás, É a né? beleza. Concordo com o que você É a falou sobre natureza, né? a contemplação da criação, que é uma coisa E bela. isso, O artista está sempre em busca do belo, né? Eu acho isso, que essa tem que ser sempre a preocupação fundamental do artista. Ele quer apresentar beleza ao mundo. Essa é a contribuição do isso. artista ao mundo. Esse é o meu modo de ver. E realmente, Uhum. né? Você exercita uma parte assim muito importante do desenvolvimento humano, que é você ser um bom observador. Você se torna um bom observador da natureza humana, por exemplo, fazendo isso. Isso Exatamente. faz você se comunicar melhor, você te torna um pouco mais empático, te torna um pouco mais. É, você consegue se colocar melhor no lugar do próximo, né? Quando você tem esse poder de observação, você percebe que existe uma gama enorme de culturas e criações diferentes e que você não é o centro do mundo. Você precisa exercitar Isso. isso no dia a Você dia. Cada pode hora. contemplar, né? Você pode contemplar. Até aquilo que é Exato, muito diferente, que talvez seja execrável por uma cultura ou outra, ou aparentemente seja assim, né? É digno de contemplação porque tudo faz parte dessa obra, né? exato. Legal demais. Acabou ficando bem religioso isso que a gente falou, mas, cara, eu não consigo desligar isso não, né? Eu vejo de uma forma assim também, que eu acho que tá dentro do espírito humano, assim, né? Por mais que tenha talvez um equívoco, né, de um religioso, como aconteceu aí talvez com teus pais, aconteceu já também, não com os meus pais, minha mãe chegou a indagar alguma coisa assim, né? Pô, você gosta muito de revista, né, as Druna da vida com Serpieri, né, cara? CPL, E tá bom, se você comprar a Druna e ver só o nu, né, e ficar preocupado que o nu é que é erótico demais e que aquilo lá é o máximo que o Serpieri pode trazer, é realmente super pobre, né, cara? Porque em sim, volta do nu tem toda uma beleza estrutural, artística, né, de construção de universo, construção de mundo, a possibilidade de trazer uma atmosfera real ao ponto de você ficar, puxa, cara, eu tô lá, né? A gente tá lá envolvido com ela, tá envolvido com os personagens. Então, tudo isso é o que a gente tá atrás, na verdade, né? A nudez da Druna é só mais um atributo ali, né? Dentro dessa beleza toda, né? exato, eu concordo. Uhum. E então é isso. Eu sempre tive muito esse anseio realmente por Legal. desenvolver essas habilidades e, enfim, é um processo assim muito para quem é artista, está aprendendo a desenhar, é um processo muito prazeroso essa parte assim de Uhum. estudo que a gente faz, essa parte de observação. Isso me ajudou muito no meu desenvolvimento como pessoa e me ajuda até hoje, como eu te falei. Tem esses várias, vários benefícios. E não necessariamente me torna uma pessoa moralmente suja, né? A gente continua, Claro. no nosso dia a É, dia, a gente continua tomando as decisões. Você pode escolher fazer uma coisa repulsiva ou não. Ainda é assim a nossa, a, a nossa, o nosso direito de escolha, né? Meus pais ficavam com medo, por exemplo, de se você for contratado no lugar, você vai ter que fazer o que tem. Você não vai poder ficar escolhendo. Se tiver uma cena violenta, não sei o que lá. Mas eu ah, fui vendo com o legal. tempo, que não é por aí também. E Claro que também, não. assim, e Mas, eu mas é vejo assim, interessante questionamento, é interessante, de é, alguma forma. é Uhum, uhum, interessante. uhum. E com o tempo eu percebi que, na verdade, a, o que a gente tem que levar em consideração é que precisa existir um propósito para aquilo que é Isso. mostrado, né? Uhum, Sempre tem um uhum. propósito. Se não for gratuito, né, não tem problema, né? Quando você fala assim em termos de violência ou, ou, ou mesmo sexo, tudo isso tem na própria Bíblia. Está lá, mas tem um propósito. Não está ali para, enfim, aflorar em você uma coisa ruim nem nada. É muito pelo contrário, né? É para você, existe uma lição por trás, enfim. Total, legal. E eu levo assim, cara. Tem horas que surge aí convite para uns projetos aí que eu considero de mau gosto, e eu não recuso, não faço, e beleza, vida que segue, né? Mas foi uma resistência, e isso me atrapalhou, assim, realmente por um Tá. bom tempo. Ah, aí o que E aí, acontece? isso que é pra você sabe onde você tá? Se você sabe onde você tá de boa, vai, Sei, segue aí. sei. Então tá Então, bom. estava ali naquele período onde eu tinha que procurar faculdade, eu estava num lugar, assim, Isso, legal. difícil de me locomover para qualquer lado. A cidade que eu morava tinha pouquíssimos ônibus, até para Jundiaí, que era uma cidade próxima.
e tudo era bem difícil. Nessa época eu estava trabalhando em um lugar em Jundiaí, nada a ver com criação, eu comecei a trabalhar bem cedo, mas passei por uns empregos nada a ver, assim, com criação. E nessa época eu estava trabalhando num cartório de registro de imóveis, assim, nada a ver. Ah, legal. E Mas é bom falar com gente que teve outras experiências. O Bizarro também contou algumas aí, é bacana saber disso, porque isso a gente acaba valorando o trabalho de uma forma diferente, né? Porque você sim, já viveu um pouco fora, né? sim, exato. Uhum. E tinha uma faculdade, fiz uma pesquisa dos cursos e tal, e encontrei uma faculdade ali bem pertinho do cartório, onde eu trabalhava, e seria fácil para mim manejar as coisas para eu conseguir estudar naquele lugar. Era um curso de publicidade e propaganda, eu fiz a Legal. inscrição para o curso, e aí quando eu cheguei lá no dia de fazer o vestibular, a secretaria informou que o curso tinha sido cancelado, porque tinha Olha. tido pouca procura. Cara, interior é uma merda, cara. Às vezes, não, tem coisas boas, mas às vezes eu vou te falar. E aí, assim, não, não tinham cancelado o curso, eu já estava ficando de saco cheio, já estava frustrado, já estava assim, indo por um caminho que não era o que eu queria, e falei, bom, deixa eu ver se eu consigo, então, conseguir emprego em agências de publicidade, né? Ah, legal. Essas agências menores, assim, com o que eu tinha ali de material para apresentar, dava para apresentar alguma coisa e conseguir trabalho. Eu consegui. Comecei a trabalhar em algumas agências de publicidade assim, menores, e fazia sentido eu pensar dessa forma, porque assim, eu pensava, bom, tá difícil de estudar, tá difícil de estudar exatamente o que eu quero, tá difícil de trabalhar exatamente onde eu quero. Pelo menos se eu entrar numa agência de publicidade, eu consigo me desenvolver, eu consigo progredir, assim, profissionalmente, a ponto de poder ter um portfólio legal e levar para um lugar melhor, né, enfim, Ótimo. Sim, sim, claro. onde eu pudesse me aproximar mais das coisas que eu gosto de fazer, storyboard, desenho, enfim. E eu pensava assim também, porque naquela época, anos 90, você tinha muito comercial de televisão animado, que era a animação Isso é tradicional. bastante, Você, verdade. e aí eu te falo de novo, né? Eu falei que eu cometi, assim, na minha trajetória, alguns erros de ter adiado coisas assim, porque eu achava que não era bom o suficiente, e eu ficava assim, sempre tentando achar um meio termo. Chegou o mais perto possível, mas não ir direto. Nesse momento, eu acho que eu devia ter tentado ir direto nesses Isso. estúdios, do tipo o Bricket, que tinha na época, ou o Daniel Messias, que tinha nessa época. Eu tenho certeza que se eu tivesse tentado entrar nesses lugares naquele momento, nem que eu fosse para ser office boy ou qualquer coisa, eu ia Começar, né? acabar me desenvolvendo, mas eu já ia estar no lugar certo, onde eu devia estar. Mas não, eu acabei indo para. De novo, eu me achava que não estava bom o suficiente para esses lugares. Falei, deixa eu ir para uma agência menorzinha assim, e aí eu vou me desenvolver e tal, e depois eu vou para esses lugares. O que aconteceu? Passei por algumas agências menores, eu estou olhando aqui do lado, porque eu estou com o model do Hazalgu aqui do lado. Quando a gente Ah, desenha, legal. Legal. assim, eu não estou copiando, não é a mesma coisa, mas eu sempre tenho, assim, alguma referência para eu me manter Cara, indo ao, tá ao animal essa estilo. sua composição, o desenho todo aí. Depois você dá um zoomzinho pra gente ver e tal. Tá, do sim. Só pra contemplar legal a sua E, composição e tá, tal. e depois eu Mas vou até tá ficando explicar muito legal. Você desenha na tablet com tela, né? isso, exato. Storyboard tem que ser isso, né, cara? É, Tem que é ser, muito tem que mais ser. ágil, né, mano? Eu prefiro mil vezes desenhar no papel. Quando eu não estou trabalhando, eu estou sempre desenhando É no para mim papel. assim. Eu gosto de fazer Uhum. no papel. Tem outra coisa, você sentir a textura e tudo mais. Me Uhum. sinto até mais motivado. Mas no dia a dia, para trabalhar assim para os estúdios, É não dá muito para mais fugir ágil, muito né? disso. É mais ágil e você às vezes tem que fazer no meu caso, por exemplo, eu tenho sempre que entregar também o projeto, né, das coisas. Então tem que estar naquele formato, tem que estar dentro Dentro do daquele programa que você sistema. usa. Se você Exato. quiser aproveitar, eu não sei se é melhor falar depois no final, não sei que você fica à vontade, tá? Mas seria legal se você falasse um pouquinho do seu trabalho, como você faz e tudo. Acho que é melhor mais pra frente, aí você chega lá no período Talvez, que você. talvez seja melhor um pouquinho mais para Tá bom. frente. Então, beleza. Vamos seguir E seu fluxo aí, mano. Vai lá. bom, então, aí eu passei por essas agências de publicidade e me frustrei, porque cheguei lá, não tinha demanda disso, de desenho animado, não tinha nada disso, era só criação de logo, era design disso, daquilo, coisa de cardápio, sabe? Aham. Eu falava, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu era o cara do desenho ali, então assim, eu sempre era dentro desses lugares o cara que mais sabia de desenho animado, que mais sabia de quadrinhos, que sabia de storyboard. Então, assim, às vezes me Legal. passavam alguma Uhum. coisa porque eu mostrava, ó, dá para fazer e tal, né?
Então, o pessoal gostava, sempre gostou muito, assim, do que eu fazia, né, do que eu apresentava. Então, eventualmente, tinha, né, nessas agências por onde eu passei, fazia trabalhos de criação de personagem, trabalhos de ilustração, alguns trabalhos de storyboard para aprovar ali comerciais, por exemplo, né, Uhum. e então tinha sempre alguma coisa, mas assim, era muito, muito pouco, era muito raro o que tinha, e, eu acabava realmente não tendo muita oportunidade de fazer o que eu queria. Eu era, assim, principalmente editor de vídeo, porque eu passei por uma agência de publicidade, que era uma agência, mas também era uma produtora de vídeo. E lá eu editava, eu fazia animações de motion graphics, né? Comecei a Uhum. me desenvolver nessas coisas, assim, que eu estava ali, era o que tinha para fazer, não tinha muito espaço para desenho nem nada. Mais ou menos que ano, só para situar, assim, a gente tá fazendo um salto desse momento de procurar o curso no interior até agora, mais ou Tá. menos quanto tempo, assim? Desse período, quando eu saí do cartório e tentei fazer faculdade na mesma cidade e tudo mais, e não deu certo, eu passei por uma produtora de vídeo pequenininha, e foi onde eu comecei a editar e fazer coisas assim, né? E Uhum. aí, a gente está falando aí de 2000 e 2006, Ah, acho que legal. 2006, por aí. Quando foi em 2008, eu fui para uma agência um pouquinho melhor. A minha ideia era Uhum. essa, eu vou cada vez para um lugar melhor para chegar onde eu quero. De novo, eu devia ter ido direto onde eu queria. Devia ter Fiquei ido lá. passando por lugares assim, porque eu nunca me achava pronto, nunca me achava... Mas é Enfim, interessante isso que você fala, porque o motion graphics também teve na vida minha de alguns aí, né? É, porque eu acho que era o período da ascensão também desse tipo de tecnologia, né, cara, de começar a trabalhar com animação, e aí para internet e tudo mais, né, entre 2000, 2002, 2003, 2005, né? exato. Uhum. E Pode aí, falar. Uhum. eu acho legal abrir um parênteses aqui para falar sobre essa passagem minha por essa agência onde eu trabalhei, que eu tinha ali, até então, eu já tinha trabalhado numa produtora menorzinha, onde às vezes eu fazia animações assim, tradicionais, animações bem limitadas, mas assim, a gente produzia muito filmezinho institucional de empresa, para comunicação interna de empresas, e eu sempre que podia acrescentava animações minhas nesses filminhos, e ficavam legais, assim, né? Ah, bacana. Então, pouco a pouco, fui montando, assim, também um portfólio dessas coisas que eu fazia, e é o que eu usei para entrar nessa outra agência por onde eu passei. E aí acho que eles viram ali um portfólio cheio de animação, e numa época ali onde você não, com certeza não tinha mais ninguém que na cidade que fizesse aquele tipo de trabalho, eu acho que eles se interessaram por causa disso. Só que para eu Uhum. conseguir o emprego, eles me passaram um teste. E depois de muito tempo eu fui entender o tamanho do absurdo do que eles tinham me pedido. Porque, evidentemente, eles não sabiam o que eles estavam pedindo. Eles não tinham experiência nenhuma com animação. Eles estavam tentando conquistar um cliente ali que já estava em contato com eles, que era um cliente importante, que era o comandante Hamilton, aquele que é o piloto da Águia Dourada, do Datena, e ele Uhum, sempre uhum. vai Sei, ia, sei. né? Não sei se ele está atuando ainda, enfim. Ele Aham. estava ali em contato e ele estava numa época onde esse comandante Hamilton estava investindo em publicidade. Ele tinha um mascotinho dele, que eu não sei se tinha história em quadrinho dele, mas assim, enfim, existia um personagem. E aí o dono dessa agência pediu para eu fazer uma animação com aquele personagem, me mandou ali a referência que tinha do bonequinho e fez uma descrição de cena do que deveria acontecer na animação, mas não era um roteiro nem nada. Mas enfim, ele encomendou um curta-metragem para eu fazer em um mês. Cara, pensa na loucura disso, né? E aí, nessa época, eu ainda não era muito bom em After Effects, eu tinha um conhecimento, assim, ainda meio raso, fui melhorando depois, mas, assim, eu conhecia, assim, realmente muito pouco. Eu sabia editar, sabia desenhar, e foi o que eu fiz. Eu comecei a desenhar, primeiro eu desenhei um storyboard para mim mesmo, só para me servir de referência do que eu ia fazer, do que ia rolar. Depois eu comecei a desenhar os quadros, eu desenhei tudo. Era uma animação tradicional, mas tudo bem limitado, tinha bastante hold nas poses, né? Então eu comecei a desenhar, desenhei tudo no papel, escaneei todas as folhas. Cara, eu fiz em um mês, eu não sei como, mas assim, desenhei tudo, escaneei as poses, aí eu colori tudo no Photoshop, depois eu
Depois eu desenhei os cenários direto no Photoshop para ficar um estilo diferente, para não ter traço nem nada, fiz aquela coisa. E comecei a importar tudo no After Effects para fazer a composição. Tinha coisas ali que tinha movimento de câmera, onde eu tinha que separar em planos para você ter um pouco de paralaxe. Cara, e tudo novo, eu não sabia fazer, fui aprendendo fazendo ali, no desespero dentro daquele mês, porque eu precisava daquele emprego. E acabou. Esse era o teste. Esse era o teste. Putz. Acabou, cara, que eu fiz dentro de um mês um curta-metragem completo, com tudo, com animação, storyboard, finalização, composição, sonorização e músicas também que eu coloquei depois. Caramba. Em um mês, em um filme de 2 minutos, cara. 2 minutos, assim. Até hoje eu não sei como que eu fiz. Mas assim, eu não mal dormia, né? Era aquela coisa. Eu tava louco para sair da produtora, que era pequenininha que eu tava. Eu falei, preciso ir pra um lugar melhor e tal. Enfim, consegui Não, o emprego. Mas que coisa, cara. E aí, o que rolou? Aí eu consegui o emprego e tal. O pessoal ficou super feliz com a entrega. Fizeram questão de me mostrar um áudio do comandante Hamilton reagindo ao que ele tinha acabado de assistir. O cara todo empolgado, falando assim, você sentia excitação na voz dele, ele falando, cara, que legal, jamais podia esperar uma coisa dessa, isso aqui pode virar uma série, queria fazer isso, aquilo, não sei o que lá. Falei, opa, que legal, né? Tô no caminho. Aí, enfim, comecei a trabalhar lá, mas assim, as demandas que tinha disso, como eu disse antes, era quase nada. A maior parte do tempo era só trabalho realmente de edição de vídeo, de motion design, né? E assim, eu curtia fazer isso, mas, cara, eu tava cada vez me distanciando mais daquilo que era primordial para mim, que era o storytelling. Eu tava me distanciando disso, me distanciando do desenho, e eu não tava feliz. Era muito pouco que tinha, assim, storyboard ali para fazer e tal. E aí eu pensei, bom, o que dá para eu fazer nesse momento para aproveitar a minha situação atual, até o lugar onde eu trabalho atualmente, e que como eu consigo juntar as coisas, né? Lá era uma produtora de vídeo, às vezes eles discutiam, eu dava umas ideias, a gente começar a produzir uns curta-metragens ali, por exemplo, e aí eu fui atrás de um curso de cinema, porque eu estava muito interessado em estudar direção, roteiro e atuação também, né? Legal. E na minha cabeça eu pensava, pô, essas coisas eu sei que sempre vão ser úteis para mim, mesmo que eu continue para sempre fazendo filme, ou se um dia eu realmente chegar onde eu quero, porque eu já estava assim, meio, não vou chegar, não vai rolar. Mas vai ser tudo útil, porque são coisas que eu uso no dia a dia. A atuação, o artista storyboard, ele é um pouco... Deixa eu te só fazer uma intervenção rápida, cara. Claro. Eu percebo que você tem um planejamento prévio muito definido, né? De alguma forma, essa coisa de storytelling você já comentou, acho que realmente dá pra perceber que você tava nesse foco, mas aí você procurar atuação, procurar esse tipo de... Não, eu acho muito completo, cara. Você procurou coisas que tem a ver com o que você faz e tal, né? Então, Exato. É um foco muito definido, muito determinado, né? Mas de onde saía toda provavelmente esse conhecimento vem de coisas que você leu sobre carreira dos outros também, não foi? Como é que é? Cara, eu não tive... demorou para eu começar a me espelhar na carreira de alguém específico. Ah, tá. Né? Como eu te disse, eu estava ali meio que vivendo um dia após o outro, não estava fazendo o que eu queria, e eu tinha essa questão interna minha que me impedia de eu mesmo lutar mais pelo que eu queria. Por um lado, eu ficava achando que eu não estava bom o suficiente, por outro lado, tinha aquelas questões ali de criação que me atrapalhavam, então eu sempre ficava assim, eu vou chegar o mais perto que eu puder, mais perto do que eu quero fazer, como eu já falei antes. Como eu estava ali, me vi nessa situação, eu estava nessa produtora, jogando ideias da gente começar a produzir curtas, eu fui atrás do curso de cinema porque eu sabia que isso me aproximava do que eu queria. Eu sei que eu estou sendo redundante, já falei isso, mas basicamente é a resposta para o que você perguntou. Eu não tinha referência. O que mais me faltava era referência. Se eu tivesse referências nessa época, eu teria feito tudo diferente. Eu fazia tudo muito... deixa eu até falar, até esqueci de falar isso. Quando eu mudei para essa cidade de interior, que hoje é muito diferente para a molecada entender isso, é meio complicado, porque hoje é muito fácil você conseguir ter acesso às pessoas. E ali, eu mudei para o interior numa época onde eu acho que já existia o Orkut, mas assim, nem internet eu tinha em casa. Se eu quisesse usar um MSN, eu tinha que ir numa lan house. Teve essa época também, eu conheço bem essa época aí. Exato, faltava referência.
os artistas que eu conhecia eram os que eu via nas revistas. Era gibi, cara, né? Era tudo gibi, era Exato, banca de jornal, né, cara? exato, era uma coisa assim, de outro mundo, né? Eu falei, pô, eu nunca vou conseguir chegar perto de alguém assim, e parecia tudo muito, muito inacessível, né? E Uhum. desculpa, eu me perdi, eu tava do curso de cinema, né? Isso, você ia contar uma coisa muito importante aí, que você achou que É, encaixava aí, né? eu achei que fazendo curso de cinema, eu, mesmo me sentindo muito perdido na vida, eu sabia que aquilo ia ser útil para o que eu fizesse, né? E realmente foi, né? Eu aprendi a fazer roteiro, aprendi a dirigir, inclusive os trabalhos de conclusão de curso ali, em um deles eu fui roteirista, no outro eu fui diretor, enfim. E, de novo, todas aquelas coisas que eu tinha consumido a vida toda, que eu tinha internalizado, elas começavam a aflorar. Tipo, acontecia às vezes de eu pegar um trabalho, mesmo não tendo experiência com aquilo ainda, prévia, eu meio que já sabia fazer, mas eu não sabia explicar. Então, assim, me faltava, assim, tinha lacunas do meu conhecimento que precisavam ser preenchidas, que só os livros não preenchiam, só o que eu consumia, o que eu assistia não preenchia. Eu sempre estudei muito, lendo e tal, mas, assim, tinha coisas ali que eu me senti inseguro. Será que eu estou fazendo certo? Não sei, né? Mas, enfim, Ah, mas eu... não, 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 mas total, isso aí é uma coisa que é recorrente também, cara. É, A gente muitas vezes não tem como mediar, né? Isso é isso que você falou de não ter alguma referência e acha que é insuficiente, ou às vezes olha para o desenho, tipo, vê que você tá repetindo coisa, fala, putz, né? E você não sabe o que é, você sente que tem alguma coisa que tá repetindo, que deveria ser diferente, mas não consegue mudar, né? exato. E a falta de feedback, de ter perto de você Exatamente, tem um núcleo, né? Falta um núcleo, um exatamente. núcleo, exato. E isso realmente me fez muita falta. Mas, enfim, eu fiz aquele curso, por causa disso, a produtora que eu estava trabalhando começou a produzir um monte de curta-metragem, alguns eu escrevia, outros eu dirigia, Que fazia legal, cara. muito, Porra, fazia legal demais. muito, e eram uns curtas legais, assim, tinha qualidade. Uhum. Tinha, e aí eu fazia muito também a parte de composição disso tudo, já mexia muito bem com After Effects, já tinha passado muito tempo trabalhando com aquela coisa de motion graphics e tal. E, e aí, assim, foi muito fácil para mim pegar e começar a trabalhar em composição a ponto de fazer alguns efeitos especiais, tipo coisa de tiro, fumaça, fogo, e ficava legal. Tinha umas coisas assim Que que legal, ficavam, cara. ficavam bem legais, né? Mas, de novo, eu ainda estava assim, me sentindo assim, pô, não, eu tô longe Ainda assim, não do é que o eu lugar, quero, né? não é o lugar, tô assim, me sentindo, não sei, é uma É, eu acho que sensação se a gente. assim, Mas também tem uma coisa também, né, Lucas? Eu acho que de alguma forma, se a gente nunca. Se a gente deixar de ter uma pulga atrás da orelha, eu acho que também deixa de ser. A gente sempre tem uma cenoura pra perseguir, né, cara? De alguma forma, né, mano? sim, sim, Então, que nem eu, né? Há um tempo atrás, chegando aos 40, eu falei, putz, cara, e agora, né? Até tava falando um pouquinho pra você antes. Cara, agora vamos mandar esse canal aí, vou fazer um canal, vou me divulgar, vou aprender a divulgar, porque é isso que falta, né? Isso de alguma forma sempre ficou ali atrás de mim. Eu falei, não, cara, agora você precisa aprender, né, a soltar seu trabalho e tal, né? exato, E aí chega um momento que você vai fazer isso, né? Obviamente você tem que tomar cuidado para não adiar demais, como você tem falado, né? exato. Porque tem coisas que se a gente adia demais, a gente não consegue realizar em vida, né, mano? Então aí fica muito frustrante, né? Exato. E eu passei, assim, muito tempo, assim, com isso na cabeça. Nossa, eu já passei do ponto, não vai rolar mais. Tanto que, Aham. enfim, Ah, você a gente, tinha essa métrica também, legal. Aham. eu estava ali, né, nesse período aí entre 2008, eu saí dessa produtora, foi lá para 2011. Mas, assim, nesse meio do caminho, eu comecei a conhecer algumas pessoas que trabalhavam com animação, que faziam aquilo que eu gosto, e comecei a fazer algumas perguntas. Mas eu já estava, assim, me sentindo realmente muito fora do rumo. Eu já achava que eu não ia conseguir mais me dedicar àquilo. Eu estava Tá. realmente muito, muito frustrado, E estava você estava trabalhando exatamente com isso que você falou aí, né? Ainda com isso, motion né? design, ainda com Poxa, edição, After exato, Effects, sim. exato. Uhum. E às vezes rolava alguma coisa De dentro desenho. de desenho, dentro desses lugares por onde eu passei, né? Tá. Uhum. Aí eu lembro que eu conheci, dentro desse período aí, mais ou menos, eu conheci o Evanildo Santos, que eu tenho amizade com ele até hoje, que ele, Claro, o Enilo Santos. Uhum. na época, ele estava trabalhando na HGN. Desculpa, eu conheci ele um pouco antes, eu conheci ele, acho que foi lá para, acho que foi 2007, por aí.
E ele estava trabalhando na HGN fazendo A Princesa e o Sapo, né? E aí eu Olha que comecei interessante, bacana. e aí eu comecei a trocar e-mail com ele, trocar mensagem com ele, e a gente combinou de se encontrar um dia, e ele me chamou para ir até o estúdio, né? A gente foi encontrar ali no estúdio, depois a gente ia almoçar junto. E aí, cara, eu entrei no estúdio do Haroldo, né? Do Haroldo. E, cara, fiquei maluco aqui. Falei, Que nossa, o que estúdio do demais. Haroldo foi uma referência monstruosa da animação, né, cara? Foi. E, de novo, cara, foi outro lugar que eu devia ter, naquele Você momento falou, eu também. devia ter ido antes, né? Devia ter ido antes, né? E por que eu falo isso? Porque isso tudo começou a acabar depois. Né? Depois, com o advento do 3D, começou a assumir essas produtoras assim, tipo, a Brickit, acho que fechou, né? Não sei direito, se eu não me engano, fechou. E, enfim, começou a acabar, assim, esse tipo de demanda, que era o que eu... Ficou, na verdade, um receio que fosse acabar de vez, né? Não chegou a acabar, porque sempre teve demanda, mas... Sim. Mas eu acho que para uma produtora se especializar em 2D ainda é delicado, até hoje, né, talvez. Até hoje. E por causa disso, eu sempre peguei um pouco de asco de 3D. Assim, eu aprecio o filme, eu aprecio alguns filmes, assim, que eu acho muito bonito e tal, mas eu fiquei com esse asco, assim. Do mesmo modo como eu, quando consegui os primeiros trabalhos, assim, em estúdio de animação, e já não dava mais para fazer storyboard no papel, tipo, pô, a hora que eu chego mudou tudo, acabou tudo, aquilo que eu gostava, né, já não é mais como era. O 3D foi meio que isso, pô, destruiu o meu mundo, né? Então ficou assim, essa coisa na minha cabeça. Mas enfim, eu conheci o Evanildo, fiz perguntas para ele de coisas ali que eu queria saber e tal, mas mesmo assim eu ficava com aquilo assim, putz, eu jamais vou chegar nisso, não dá, não vou conseguir. Eram todas questões internas, assim, como é que foi você, como é que foi sua reação? Você chegou a ver o Ivanildo trabalhando do seu lado? Não, eu fui, Nunca. cara. Eu levei desenhos meus para ele ver, algumas animações assim tradicionais que eu tinha, levei para ele assistir. Eu levei um aparelhinho de DVD para passar para ele, mostrei alguns desenhos e tal. Mas assim, eu tava muito desmotivado. Ele olhou tudo, passou ali algum feedback, né? Mas realmente, aquilo tudo parecia muito distante. Eu ficava com aquilo, tô aqui, mas não tô, né? Algum tempo depois, eu conheci um outro artista. Esse foi o que acabou se tornando um divisor de águas para mim, porque ele era uma pessoa que tinha exatamente o tipo de carreira que eu sonhava em ter, que eu achava que já tinha ido para o espaço, né? Mas era o tipo de carreira que eu gostaria de ter, né? Tipo, uma pessoa que trabalha para o mercado exterior, que faz quadrinhos e que também faz storyboards, né? Então, essa pessoa, ele fazia quadrinhos, para você ter ideia, para DC, para Marvel, e ele também fazia storyboards para os maiores estúdios de Los Angeles, né? Tipo Warner, Disney, Universal, enfim, vários outros, e sempre trabalhando em projetos assim com personagens famosos, né? Personagens importantes. Legal. E isso foi logo depois de ter tido contato com o Evanildo? Isso, foi mais ou menos naquele período. Dentro desse espaço de tempo, entre 2007, 2008, foi quando eu comecei a conhecer... Deixa eu só fazer uma breve interrupção para falar um pouquinho do Evanildo, especificamente, que acho que é importante, claro. Lucas. Bom, eu acho que você deve concordar, né, no seu, o quanto a sua relação ainda é grande com o Evanildo, mas o Evanildo é uma pessoa muito importante na animação brasileira, né? Acho que é legal a gente deixar nesse nível a coisa, porque eu tive o prazer de conhecer ele em 2010 lá no Amigãozão, e ele estava ajudando a supervisionar a animação. Eu cheguei a fazer uma cena com ele em Cutout, e acho que o que eu aprendi em Cutout, eu devo um pouco a ele. E assim, ver o Evanildo trabalhar de perto é uma coisa muito... Por isso que eu perguntei para você isso, né? É uma coisa muito impactante, tá? E hoje a gente tem essa maravilha da internet, né? O Evanildo tá disponível aí, cara. Então tem o Instagram da Animact, né? Que é a produtora, a escola dele, para você aprender animação tradicional e animação frame a frame no Tubum. Então eu faço um marketing aqui. Não tô ganhando nada, assim, cara, mas é só porque realmente eu acho ele uma pessoa chave, assim, muito importante no mercado. Já chamei ele para vir aqui no canal, a gente tá de marcar para ele vir aqui. Vamos contar umas novidades legais aí acho que talvez pro ano que vem, ou talvez, aí, não sei se vai dar esse ano ainda, tá? Mas é muito legal, vai conhecer, se você não conhece, coloca Animatics aí, tá? Desculpa, Lucas, só pra deixar isso aí.
Não, eu acho legal, cara. Inclusive, eu Hum? cheguei a trabalhar com ele, eventualmente depois. Conheci ele, mas Aham. ficou ali. Foi um dia que me encontrei com ele, mas eu realmente não persisti. Eu estava meio sem motivação de persistir ali em estudar mais animação naquela época. Mas eventualmente eu acabei trabalhando para ele na Animact, né? Hum. Fazendo alguns, como eu falei lá no começo, alguns tie-downs e clean-up de quadros-chave das animações, né? E, enfim, foi uma experiência bem legal, né? Aí eu conheci também essa outra pessoa que fazia, era uma pessoa em quem eu projetava realmente aquele ideal de carreira, né? É, tipo, ele tinha aquele tipo de carreira como o Darwin Cook, que eu sempre gostei muito, porque estava ali entre os dois mundos, fazia quadrinhos e fazia também trabalhava nas produções animadas, né? E ele, enfim, fazia tudo aquilo. E aí eu lembro que quando eu fui me encontrar com ele na casa dele, eu fiquei bobo, assim, com as coisas que eu vi. Eu comecei a ver que, pô, é isso que eu quero, né? Legal, ele É, direcionou ali, né? Uhum. é isso que eu quero, é isso que eu sempre quis, e, assim, pela primeira vez eu vi, assim, aquilo materializado de uma forma que me pareceu possível, né? Antes, aquilo tudo que eu sonhava, que estava, assim, literalmente a um continente de distância, começou a parecer possível. Falei, pô, dá para você estar aqui no Brasil fazendo esses trabalhos e tal. Eu achei aquilo muito legal. E, e foi assim, foi um boom para mim, porque além de ele ter feito um monte de coisa que eu gosto, sempre fui fã, tipo essas produções do Bruce Timm, Superman Animated, Batman Animated, Aham, essas aham. coisas que eu curto, ele conhecia todo mundo que eu era fã, conhecia desde Bruce Timm, a Darwin Cook e a Alex Ross. Na casa dele Nossa. tinha uma Aham. arte do Alex Ross, cara, que o Alex Ross fez para ele, eu peguei na mão. Imagina, Olha eu que moleque demais, assim, cara. Não, peguei assim, eu acho que eu ia ficar um bom tempo das bacatas também se estivesse com a arte do Alex Costa na mão, sem dúvida. foi, foi o que aconteceu. E aí eu falei assim, cara, bom, eu tô assim, frustrado, amargurado, eu preciso de um rumo, e eu preciso dar um jeito nisso aqui, e finalmente agora eu tenho alguém assim que está se mostrando acessível, né? A gente começou a fazer amizade, a gente começou a um frequentar a casa do outro, a gente tocava muito junto, né? E eu grudei Tocava nele, música? Ah, tocava música. você tem essa coisa com a música também? Acho que é Tenho, legal. cara, Tem tenho. uma certa sinestesia que rola entre música e desenho, não tem não? É comum, Esse, é né, comum isso. então. E aí, normalmente, Uhum. ele ficava na bateria e eu ficava fazendo base na guitarra ou no violão e cantando. Eu sempre Ah, gostei que muito de legal. cantar também. Ah, que Enfim, da hora. a gente fazia umas brincadeiras assim. E a gente fez uma amizade, assim, muito boa. E, é claro, eu procurei aproveitar aquilo para aprender, né? Passei para ele as perguntas, assim, que eu queria fazer. Mas, assim, curiosamente, eu não conseguia extrair muitas coisas. Quando chegava na pergunta de US$ 1 milhão, as perguntas, assim, mais importantes, ele entrava assim numa zona assim meio filosófica. Ele entrava assim num estado assim de letargia, No transe. num transe, É. cara, e começava a divagar e tal, e tipo, não respondia as perguntas que eu queria, né? Aham. E em contrapartida, ele às vezes falava assim para mim que eu era muito teimoso e não fazia as coisas que ele orientava, né? Mas assim, cara, talvez hoje eu perceba, e talvez seja um pouco culpa minha mesmo, porque eu realmente estava com a cabeça meio bagunçada, achando que eu nunca ia conseguir fazer o que eu queria, nunca ia conseguir chegar onde eu queria, tinha muitos obstáculos, assim, mentais, né? Eu tinha aquela coisa dos meus pais, tinha uma coisa ali de síndrome do impostor, não me sentia pronto para nada e tal, e, Deixa eu aproveitar para falar isso, então. Essa claro, coisa do síndrome do impostor é uma coisa bem recorrente na nossa área, né? Obviamente eu já escutei, e tem muita gente falando de outras áreas que flertam com desenho, acabam comentando que também tem gente de TI e tudo mais, que pessoas que têm alguns problemas aí, até de ansiedade e tudo mais. Você acha que o que é um pouco do trabalho em si, ou a insatisfação de não chegar lá? Como você sentia, assim, achar que você não era bom o suficiente? Dá uma então, detalhada assim, só para ver se a gente acha eco, né, nas pessoas, né, cara, que isso que é bom, era justamente a falta de referências. Eu estava de referência, né? pela É. primeira vez na vida, eu estava conhecendo pessoas que podiam me dar um feedback, né? Uhum.
Então, assim, foi muito tempo que eu fiquei duvidando de mim. Será que eu sou bom? Não sei. Eu estou fazendo aqui esse trabalho, mas um monte de empresa pequenininha, sabe? Que eu não sei se vale alguma coisa. Eu tenho essa coisa muito forte dentro de mim, essa vocação para contar história e tudo mais, mas sempre fazendo tudo muito guiado pela intuição e pelo que eu lia nos livros. Mas, como eu disse, faltava lacunas para eu preencher. E Claro. quando eu conheci esse profissional, eu pensei, bom, agora eu vou conseguir, né? Enfim, mas tinha algum ruído ali na nossa comunicação, porque eu não conseguia extrair bem o que eu queria, ele falava que eu era teimoso e não fazia o que era para fazer, mas O que na era minha cabeça necessário. eu estava me esforçando, né? Mas às vezes ele me dizia umas coisas que me desmotivavam. Então, assim, tudo vai andando junto. Você já tem ali uma insegurança, você já não tem muita certeza se aquilo vai para frente, se você vai conseguir chegar onde você quer. E às vezes ele dizia coisas assim do tipo: o que você quer é muito difícil, você tem que, te falta muita experiência para o que você quer. Tipo, É eu lembro muito de uma vez, distante, né? A pessoa puxou a escada um pouco mais para longe, né? exato, puxou a escada para longe. Eu já estava assim, inseguro com aquela coisa toda. E, e aí ele falava, lembro de uma vez que ele falou assim: não tem como perseguir essa carreira que você quer sem que a gente incorra em alguma perda em sentido espiritual. Aí, cara, deu um estalo, lembrei daquelas coisas da minha criação. Então, assim, tudo ficou muito maluco na minha cabeça, né? Ah, é, cara, que E coisa, hein? foi, Que quadro, né, que você tá pintando aí, porra. é maluco, cara, é maluco. E aí, cara, eu comecei, isso foi ao longo de alguns anos, né, que eu tive esse contato Isso, com ele. isso, isso aí que eu ia perguntar. Quanto tempo com vínculo? Porque, pô, cara, do jeito que você tá falando aí, isso é um convívio, parece que um pouco longo, né? Isso foi até 2016, mais ou menos. Tá. Porque eu comecei a trabalhar para ele como assistente. Ah, Então, legal. assim, a gente tinha aquela amizade, ele gostava de mim, queria me ter por perto e tal, mas eu não conseguia extrair o que eu precisava. Mas eu falei, bom, eu consigo aprender se eu ficar aqui trabalhando com ele. E ele estava sempre trabalhando em projeto importante, né? Legal. E o que eu fazia como assistente era montar os storyboards no Storyboard Pro, porque Ah, legal. ele desenhava no papel. Era uma preferência dele. Então, já todo mundo já trabalhando com Storyboard Pro, desenhando direto, mas ele ainda tinha preferência por desenhar no papel. Então eu tinha que escanear os quadros, eu tinha que depois montar eles no Photoshop, preparar, recortar, se tinha que separar personagens de cenário e tal, e fazer a montagem no Storyboard Pro, importar no Storyboard Pro, fazer a montagem, gerar o animatic, e às vezes eu fazia alguma coisa de cleanup para ele também. E Uhum. também, como trabalhei muito tempo com ele, eu acabei ajudando também ele em projetos pessoais dele, fazendo algumas animações e outras coisas. Fiz bastante coisa ali realmente com ele, né? Nesse período aí, esse encontro. Aham. Exato. Mas realmente eu tinha muita dificuldade em conseguir a orientação que eu precisava. Eu não tive nele o mentor que eu sempre quis ter, que eu esperava que fosse existir assim, esse tipo de relacionamento. Então, assim, eu Não era um mestre percebo. Jedi, era um Sith. Não sei, cara, não sei. Assim, eu admiro muito ele e tal, mas assim, A relação não foi não boa, né, consegui. cara? Acho que o encontro não foi um dos melhores nesse momento, né? Cara, o que Uhum. aconteceu é que até esse momento tudo era muito lindo e tal. Tipo, ele falava aquelas coisas que me desmotivavam ali, mas ficava ali. Eu pensava, é uma crítica construtiva. Eu vou tentar, realmente eu tenho que me esforçar, fazer isso, fazer aquilo, não sei o que lá. Só que aí um dia ele disse assim, sem mais nem menos, sem contexto, eu nem consigo lembrar o que a gente estava falando antes e nem depois dessa frase que ele soltou, que eu não sei se ele deixou escapar, não lembro o contexto disso tudo. Ele falou assim: Lucas, você é meu concorrente. Você é um concorrente para ele. Ele não estava sendo irônico, ele não estava brincando, ele falou sério. Você é meu concorrente. Como assim? Concorrente de um cara desse? Como assim? Né? Enfim, cara, o tempo parou para mim, eu fiquei assim meio sem reação, meio gelado, eu não tinha, enfim, não tinha resposta. Fiquei um tempo assim quieto, depois continuei o que eu estava fazendo, mas depois aquilo não saiu mais da minha cabeça, né? Aquilo que ele soltou. E foi aí que eu percebi que tinha alguma coisa de errado, né? E aí eu comecei a ver que eu tinha que me distanciar dele. E quanto mais eu me distanciava dele, mais eu conseguia me aproximar dos estúdios de animação que a gente tem no Brasil, Ah, né? legal. E É porque aí eu, eu imagino que você deveria ter construído um portfólio legal também, né?
Exato, cara. Eu cheguei num ponto, é legal você falar disso, porque eu cheguei num ponto onde eu tinha bastante experiência em várias coisas diferentes É, e falei, bom, agora dá para eu procurar. Agora eu vou criar coragem, vou bater na porta dos estúdios e tal. Mas eu, mesmo assim, eu tive que quebrar muito a cabeça com o meu portfólio, porque como eu tinha experiência com um monte de coisa diferente, eu não conseguia montar um portfólio focado. sintetizar ali, né? Uhum, Tipo, tá. fiquei anos fazendo motion graphics, falei, pô, tem um trabalho legal aqui, eu vou colocar. E por um lado, cara, eu tinha medo. Essa é outra questão que mexia comigo também, tipo, quando que me dava medo de dar os passos que eu precisava, tipo, além dessas questões de criação, além das coisas que ele falava às vezes que me desmotivavam, eu tinha também um receio de, tipo, eu já era casado nessa época, eu casei cedo, eu já era casado e eu tinha que trabalhar, eu tinha sempre que trabalhar, eu tinha medo de gastar muito tempo fazendo um teste para um estúdio, ficar fazendo esses testes assim, eu Certo. tinha, Uhum. eu tinha esse medo, e eu acho que era isso que ele queria dizer quando ele dizia que eu não, enfim, que eu era teimoso, não fazia o que ele dizia, mas ele, enfim, nunca disse isso diretamente para mim, que eu tinha que fazer testes e tal, mas enfim, uh, eu me perdi agora, cara, desculpa. Por que eu falei do. Não, é tudo bem. Eu até queria entrar nesse meio ainda, só para entender. Essa coisa do teste é uma coisa que ele motivava você ou não motivava? Isso que eu não entendi. Não era para você fazer teste ou era para você fazer teste? Não, ele não falava sobre isso, mas ele falava muito sobre a importância de a gente não ficar fazendo nada de graça, né? Uhum. Então eu tinha esse receio, além de ter o receio Ah, tá. de É, gastar. e isso você sabe hoje, deve saber, né, que apesar de ter essa premissa, e a gente pode considerar isso talvez como errado até, é a única porta de entrada que a gente tem É a muitas única, vezes para entrar, né? é a única porta de entrada. Precisa fazer o Exato, teste, não tem jeito, né? exato. Lembrei de outra coisa que acontecia na minha relação com ele. Ele também me desincentivava a fazer cursos. Eu falava que eu quero aprender, eu quero fazer curso. Tipo, o que você acha? Faça um curso de animação, curso de quadrinhos, esses cursos da Quanta, não sei o que lá. E ele me desencorajava. Ele falava, não gasta dinheiro fazendo esses cursos, porque esses cursos são ministrados por pessoas que só ensinam, não são pessoas que estão na área, e você não vai ser bom para você, e isso fez eu ser mais dependente dele ainda, né? Mas enfim, eu acabei não, como eu disse, Ele né? Eu apagou o acabei, seu brilho ali, né, cara? E acho que de alguma forma também se aproveitava da sua, como é que fala? E te subjugava ali e você ficava trampando com ele ali e ficava sob a asa dele e já era, né, também. sim, cara, isso acontecia. E aí ele, enfim, como eu Hum, disse, não encontrei nele aquele mentor que eu precisava, mas saí de lá, sim, tendo aprendido, mas oportunidades. pelo poder de observação. Então eu via ele trabalhar, eu via como ele tomava as decisões ali de cenas, eu aprendi muito sobre quais são as expectativas dos estúdios maiores ali de Los Angeles, o que eles esperam, que tipo de entrega a gente tem que fazer, a qualidade que você tem que fazer a sua entrega, né? Mas pelo que eu observava, né? E eu meio que continuei seguindo aquela mesma métrica depois dos trabalhos que eu vinha fazendo no futuro, né? E aí Muito bom. comecei realmente a buscar trabalho nos estúdios de animação, comecei a conseguir, comecei a ter um feedback muito positivo, assim, logo nos primeiros trabalhos, tipo, Uhum. feedback, assim, de produtores e diretores falando que o meu trabalho tinha muita qualidade, que era uma qualidade, assim, acima da média, que eu conseguia resolver bem coisas que outras pessoas tinham muita dificuldade em resolver, né, Uhum. então eu falei, pô, então beleza, tô no caminho, apesar de tudo, apesar de todos os desvios aí, a coisa tá andando, né? E é isso, cara. Acabou que eu participei, eu já trabalhei para vários estúdios. Hoje tenho trabalhos que você trabalho mais principalmente com séries, né? Séries animadas. São trabalhos que a gente consegue encontrar na Discovery Kids, Netflix, o streaming da Globo. Esqueci o nome agora do Globoplay. Uhum. Globoplay. Tem coisa Uhum. aí que tá para sair no Disney Plus ainda, que não foi lançado, mas vai pro Disney Plus. Vamos aproveitar aqui essa pausa então para falar um pouco do seu Instagram, mano. Sim, sim. Mostra um pouquinho o seu Instagram, porque o seu Instagram é bem completo, cara. Tem vários pedaços, trechos dos animatics que o Lucas trabalha, tá? Tô com ele aberto aqui, mas ele vai pôr aí também, né? Aí Tá. a gente vai vendo junto. Então é É, pode falar. lucas.lisbão.
Uhum. lucas.lispão, e aí, enfim, eu vou colocando aqui storyboards, algumas ilustrações que eu faço. Você vê que aqui tem coisas do meu amigãozão que eu trabalhei, eu Então já fiz bastante, trabalhou no Meu Amigãozão, na Anitinha, Clube da Anitinha, o Menino tinha Maluquinho, né? um menino maluquinho, enfim, e tem bastante ilustração. Tem um trabalho que eu queria Muito bom. mostrar, que eu fiz, que é esse do... Eu fiz por mim mesmo, né? É Claro. um, Uhum. um animatic do Batman do Futuro. E Ótimo. posso dar o play agora? Manda, solta aí. Vamos lá. Vamos assistir junto aí, claro. Vou tentar o volume, então. Esse trabalho é fantástico, cara. Eu lembro que a primeira vez que você me mostrou, eu falei, caramba, mano. Isso tudo no Storyboard Pro, né? Isso. Desculpa, eu não ouvi. Se você falou alguma coisa antes. É porque tá com o áudio, é que o áudio não tá saindo aqui pra nós. Ah, não tá saindo? Não, não sai aqui pra nós, não. Será que eu tenho que fazer alguma coisa de compartilhamento? Talvez, cara. Talvez tenha. Hum, eu achei que tava saindo áudio. Não, Mas já tá enfim, sem áudio. não, acho que é ruim ficar assistindo sem áudio, né? A gente não vai dando play, a gente vai comentando um pouco. Tudo Tá, bem. Aí se você quiser deixar disponível, a gente coloca aqui no descritivo para o pessoal ver com tá, áudio, beleza, tá bom? beleza, beleza. Enfim, Legal. eu fiz Uhum. isso aqui porque, como eu disse, a gente trabalha assim para essas séries de televisão e nem sempre a gente consegue explorar muito conceitos cinematográficos, né? Coisas Isso. assim que. Deixa no play aí enquanto a gente fala. Tá, deixa eu tirar o som para mim então. É que senão te atrapalha, é claro. Você vai É prestar porque eu estava atenção. ouvindo som alto aqui e eu não Perfeito, sabia que não perfeito. estava saindo aí. Sim, sim. Mas Uhum. enfim, isso aqui eu fiz. Eu fiz no Photoshop. Foi escolha, não sei. Eu fiz os Ah, todos painéis os quadros foram feitos no Photoshop? Olha que foram feitos incrível, no cara. Photoshop. E Uhum. aí. É porque eu tenho um sistema de trabalho que não é o mesmo que muito artista storyboard que eu vejo aí tem. Por exemplo, você tem no Storyboard Pro aquela opção, a mesma opção que você tem nos programas de animação, tipo Toon Moon, Harmony, você tem lá o Onion Skin, que você consegue enxergar as poses do A mesa de personagem luz, né? entre a mesa de luz, e você vê entre os Isso, isso. painéis. Uhum. E tem no Storyboard Pro, mas eu nunca me adaptei muito a isso. Então, eu sempre tive um sistema de trabalho onde eu crio a cena em um único painel, desenho nela todas as poses que vão acontecer dentro daquele shot, e isso me ajuda a manter bem o registro do personagem na cena. O registro é a posição dele, não deixar ele ficar deslizando, aquelas Isso. coisas, né? Aham, legal. Uhum. E aí depois eu vou fatiando, vou Cara, duplicando. essa panorâmica ali, rapidinho, só voltar, dá um pause aí. Cara, você fez um cenário se mexendo com câmera aí que são coisas incríveis, né, cara? Aquela hora que a câmera sobe e que vai mostrando o cenário. O cenário é um único só, é uma tripa, né? Impressionante, cara, E, muito cara, isso são, legal. são coisas que eu aprendi vendo storyboards, Muito assim. legal. Aliás, o Uhum. Batman Animated foi um divisor de águas para mim, porque era uma coisa que eu curtia ali quando criança, mas eu assisti muito aquilo e, de repente, comecei a aprender muito, assim, sobre linguagem narrativa, estética, enfim. Foi uma série que me apaixonei por esse estilo do Bruce Timm, né, esse design, Uhum. e, enfim, Uhum. comecei a aprender muito. Como eu falei no começo, cara, de forma involuntária, eu sempre aprendi bastante assistindo as coisas que eu assistia. Eu lembro que até quando, quando eu era adolescente ainda, eu aprendi inglês assistindo filme. Assim, Tá. tipo, Uhum. eu tinha uma predileção por filme legendado, não porque eu queria ouvir inglês ou aprender alguma coisa, mas é porque eu queria ouvir as vozes originais dos atores. Dos atores, Aí a chegou numa hora que eu atuação, né? percebi, que eu estava entendendo sem ficar lendo, né? Enfim, Muito legal, cara. É mas uma coisa que passa pela cultura, né, de alguma forma. Eu também, né, eu sinceramente acho que eu tive talvez menos interesse em aprender inglês, é,
nos filmes, né? Mas de alguma forma eu tinha para mim que a textura do filme precisava ter aquele áudio original mesmo, assim. Então, e aí você acaba, né, cara, aprendendo inglês, mesmo que você não queira, né? Assim, porque é tanta exposição à cultura, né? É muita exposição, né? Chegou a que você Exato, começa a assimilar, né? exatamente. E eu tinha essa predileção porque eu lembro que os filmes que eu consumia, por exemplo, quando eu era criança, filmes ali da década de 80 e 70, Uhum. as versões nacionais tinha muito pouca qualidade o áudio. Tipo, você perdia muito do áudio original do filme. Você tinha, não É. sei, eu acho que eles não tinham as pistas isoladas ali para manter ali tudo como era, né? Então, às vezes você tinha aquela coisa de a música ficar muito alta, de repente ela fica muito baixa para entrar a voz do ator, né? Isso. E É. aquilo começou a me incomodar. Eu falei, não, quero ouvir o original e realmente no original eu consegui ouvir Tem a mais efeito textura. sonoro, Total. Ambientação, né, cara? Fica outra coisa. ambientação e tudo mais, né? E então, voltando ao storyboard, né? Esse aqui eu fiz no Photoshop mesmo. Teve uma coisa ou outra que eu desenhei depois no próprio Storyboard Pro, quando eu estava fazendo os ajustes finais. Tem Tá, cenas aí que eu mas reconheço. só uma dúvida. Você fala que você fez tudo no Photoshop, mas você exporta ele em vídeo assim no Photoshop através daquela timeline lá? Como é que é Não, isso? eu desenho cada shot que eu criava no Photoshop, ele tinha dentro dele todas as poses daquele shot e só. E aí eu gerava um arquivo novo de Photoshop para cada shot. E Ah, aí eu tá. importava isso tudo no Storyboard Pro, Ah, e tá. E lá eu montava. ia montando, duplicando os painéis ali. Então, como eu tinha todas as poses em um único painel, quando eu duplicava, eu ia todas as poses para todos os painéis, mas aí eu ia Isso. apagando e acendendo o olhinho para manter aparecendo aquilo que era para aparecer em cada pose, né? Tá, perfeito. E foi isso, cara. E hoje o processo que eu sigo trabalhando nos estudos é muito parecido. Só que eu não faço no Photoshop, eu faço direto no Storyboard Pro, que é mais prático. Esse aqui eu queria dar um cuidado especial Extra. com. Uhum. E aí eu fiz no Photoshop para poder cuidar melhor de degradês de algumas Uhum. coisas e trabalhar melhor algumas sombras, né? Eu queria dar um toque E aí, especial mesmo. e aí, vamos ter curso do Lucas Lisboa ou não, de storyboard, cara? Tá na hora, hein, cara, com esse Cara, portfólio aí. eu não sei. Eu dava. Eu cheguei a dar aula de quadrinhos ano passado, mas de storyboard não chegou a Tá, vamos pintar. lá. Ano É, passado, cara, é uma boa, hein, cara. Você manja muito, é muito bonito o trabalho que você faz, cara. obrigado, cara. Ainda rola, quando eu ainda fico meio sem jeito quando alguém faz elogio assim, porque a síndrome do impostor não vai embora, cara. Ela continua, Não, não fica. ela, É ela tipo, tá falando fica. com quem, né? E você olha pra trás, assim. É, e, enfim, e deixa eu citar uma outra coisa que acontece, né? Quando me perguntam o que eu faço, é sempre uma dificuldade. Eu falei do amigãozão, das coisas assim que eu fiz, né? Que são os nomes que o pessoal reconhece, porque sempre quando alguém pergunta o que eu faço, a primeira dificuldade é explicar o que é storyboard. E a Isso, é. segunda é que a pessoa sempre tem expectativa de ouvir alguma coisa que ela conhece, que ela já assistiu e tal, né? E nem sempre o que a gente. Às vezes a gente pega uma coisa que já é famosa, mas na maioria das vezes a gente está fazendo uma coisa que é uma franquia nova, uma criação nova. Talvez fique famoso daqui a uns anos, né? Mas assim, às vezes também acontece de chegar um convite legal e você não está assim com o tempo de atender. Aconteceu isso comigo no ano passado. Eu fui convidado para fazer o Batman Azteca. Você já deve ter visto propagandas desse Batman Azteca, uma animação do Batman, só que numa versão Azteca. Ele é eu acho que ele é tipo um príncipe, eu não sei direito a história como que é, mas ele é Azteca, todos os personagens são Ah, entendi. Tá. É uma mexicanos. relação com a história dos astecas aí. Uhum. Exato. Tá. Aí tem um equivalente lá, ele não é o Bruce Wayne, não é o Batman, é uma versão ali ambientada naquele lugar. Por exemplo, a vilã, ela se chama Jaguar Woman, mas é uma referência à Mulher Gato, Tá, né? legal. Então Uhum. se passa naquele período, ele tem um uniforme parecido com o do Batman, mas não é o Batman original. Mas assim, cara, é um convite legal que eu recebi e não deu para pegar, porque eu estava fazendo 1 milhão de coisas no ano passado. E embora tenha sido um convite que foi feito direto assim do estúdio para mim, não foi uma coisa que eu fiquei sabendo e queria fazer, me convidaram. Só que Uhum. eu acho que o convite ele veio de um estúdio que é o Chatrone, né?
E como eles me conheciam, eu já tinha trabalhado para eles, eles fizeram esse convite, mas eu acho que tinha uma exigência da Warner, que vinha de cima, que era de a gente entregar um teste. E eu tinha um teste para fazer, de uma cena dessa animação, e eu tinha uma semana para fazer. O teste era baba, assim, para mim fazer, mas eu tinha uma semana e eu não tinha aquela uma semana. Tava Nesse muito cheio período, de trabalho e foi impossível fazer o foi. teste. Nesse período eu tava trabalhando, assim, loucamente. Eu tava trabalhando em 2 storyboards de 2 séries, ao mesmo tempo. Também estava fazendo supervisão de board de uma terceira série e estava dando aula. Eu lembrei disso tudo que eu falei que a gente estava falando da aula, né? E assim, eu não tinha como E pausar. como pintou essa coisa de dar aula de quadrinho, cara? Só conta pra nós aí, aproveitando aí. Foi uma pessoa, dona da escola, não foi Quanta, eu já vou falando, porque parece que todo mundo que passa por aqui já deu aula ou dá Aí aula na tem que ser Quanta. na Quanta, né? Então é É, bom, ó. O Lucas não tem nada a ver com a Quanta, gente. Então vocês não não me foi. culpem por trazer pessoas só da Quanta, tá vendo? Eu tô de amarelo aqui, mas é só mensagem subliminar. Tá vendo? É uma camiseta do Chaves, não tem nenhum logo da Quanta nem nada. Pode falar aí. E, e aí foi uma pessoa, dona de uma escola, chama Folium, uma escola muito boa, assim, de artes. O dono da Bacana. escola é muito talentoso. E ele me encontrou no Instagram e me convidou, falou assim, tem um professor aqui que não vai poder mais continuar, você tem vontade de assumir a classe e tal. E eu fui, assim, pelo desafio, achei legal, né, a proposta, falei, nunca dei aula de quadrinhos, já dei aula eu cheguei a dar aula de After Effects já no passado, né, tinha alguma experiência, e eu gosto de ensinar, né. E aí ele me Bacana. convidou, eu falei, fui, né, e foi uma experiência legal, era um curso que não era só desenho e anatomia, essas coisas. Não, tinha muito de Questão de narrativa, tinha, narrativa. Uhum. tinha roteiro, né? E foi uma experiência realmente, realmente muito boa. Só que chegou um ponto que eu não estava mais em condição de tocar tanta coisa ao mesmo tempo, porque o tempo que você leva preparando aula é considerável. O tempo que você tem que depois preparar a matéria e depois você tem que. Não é só o tempo de estar ali junto com os alunos, né? Por mais que fosse por Zoom, as aulas não era presencial, ainda assim estava sendo bastante difícil para mim conciliar todas as coisas, porque eu estava realmente fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Mas é Muito isso. bom. Legal. A gente vai se encaminhando para as perguntas finais. Eu vou só fazer uma breve introdução enquanto o Lucas dá andamento aqui aos detalhes do desenho que ele está fazendo, né? Você viu que ele já fez. Você tem mais de um layer aí? Como é que tá aí de layers? Cara, então, eu tenho. Primeiro O tem esse desenho, né? O esboço esboço. Uhum. que eu deixei ali, aí eu separei aqui esse branco, porque eu tô querendo. Eu já vi que não vai dar tempo de terminar como eu queria, mas a minha Não, intenção a é gente ainda vai colocar. falar bastante, cara. Tem as perguntas, a gente vai levar isso aí ainda. Então, Eu quero fazer uma coisa monocromática, então eu estou separando os escuros dos claros, eu deixo uma camada só para os claros, então a lua ali eu já deixo numa camada separada, bacana. então tenho essa camada dos personagens, tenho isso aqui tipo, eles estão no deserto, então é só a linha do Para horizonte que mostrar a gente tem ali a linha do atrás, horizonte, tá? e Uhum. aqui essa está isolada, porque isso aqui é uma névoa que está passando na frente Por deles, cima, eu quero controlar a com uma opacidade outra dela, então, cor. Tá? Uhum. exato, então eu estou deixando separado. Muito bom, cara. Legal demais, mano. É, bom, assim, eu acho que vai dar tempo o Lucas terminar, mas mesmo que ele não termine, mesmo que ele adiante só mais um pouco, depois a gente convida todo mundo para ir ver lá no teu Instagram, ou seja, lá onde você vai postar. Você vai postar no Instagram? Vou postar no Legal, Instagram. legal. Eu tenho o Instagram, que é um lugar assim fácil assim, para o pessoal me acompanhar e tal, mas não é exatamente o meu portfólio principal. O meu portfólio principal eu costumo usar O ArtStation. Quer mostrar? Vamos o, mostrar. o ArtStation, Uhum. que está aqui. Assim, basicamente são as mesmas coisas, né? Mas aqui, enfim, está mais organizado. Você tem a parte ali onde você vê só os storyboards, só o que tem de character design, Isso, o dá que uma tem escolhida de. em algum aí pra gente ir vendo enquanto você fala um pouquinho, apresenta um pouquinho. Cara, deixa eu pensar. Essa parte de storyboards, deixa eu entrar aqui nos storyboards. Eu tenho aqui tem esse reel que eu acho legal, que ele tem um pouco de tudo. Vou Legal. passar Uhum. um pedacinho aqui, Ótimo. Uhum. tirar o áudio. Enfim, cara, e por que eu selecionei aquele. Deixa eu pular isso aqui, porque ele começa mostrando o Batman do futuro e a gente já viu. Eu vou avançar um pouco. Tá bom. Aí a gente entra aqui nessa.
Tem um Ah, do tem o Taz que eu Tais. fiz. Legal. Esse Eh, Taz tem uma história engraçada, cara, que quando eu fiz esse Taz, eu tive um problema, me deu uma tendinite na mão e eu não estava conseguindo. Nessa época eu tive um problema na minha mesa digitalizadora, que eu trabalho numa mesa grande, né? uhum, E aí ela deu um problema e eu passei assim alguns dias sem uma mesa apropriada para trabalhar e fiquei trabalhando naquela bambuzinha pequena, né? E sei. por causa daquilo eu comecei a ter tendinite, porque quando você desenha na mesa grande, você trabalha com o braço É o inteiro. mais gestual, né? Uhum. Quando você trabalha numa coisinha Pequeno é pequena, mais você, aqui, né? Só a munheca, é mais verdade. aqui. E aí, Ó, assim, só para te mostrar, eu tô com essa aqui provisória também, porque aconteceu um problema de filhos que quebram canetas de casa. eu lembro que você falou disso aí. Enfim, aí tem cenas do meu. Ah, sim, e por que eu falei, né, do Taz? Aí começou a doer minha mão, e aí eu falei, não dá para ficar desenhando nisso aqui. Aí algumas poses eu desenhei no papel, escaneei e montei, e ficou uma mistura Uhum. ali de. Enfim, aqui tem Legal. Aí cenas são, aí são cenas do amigãozão, né? Do filme, a do Anitinha. Amigãozão, a Anitinha. Bacana demais, cara. Eu acho muito legal assistir o comparativo, ver como é que ficou e tal. Aí Muito bacana. avançando. Isso me lembra que eu tenho que fazer isso também com os meus, também, algumas cenas de layout, que eu preciso É legal, né? pegar. Mostrar o comparativo. Isso. Toda vez que eu vejo você, o Elton, né, que se organizam aí para fazer esse tipo de portfólio, eu fico interessado em fazer também para mim. São Enfim, inspiração aí. É legal, né? Porque quem tá procurando storyboard, acho que eles são muito referência, né? O Elton teve aqui também, né? O Padete, acho que é uma das primeiras conversas, então são os storyboards que apareceram aqui na casa. O Elton Santos, o Lucas Lisbão e o Elton. Aí vou trazendo mais gente aí, assim que aparecendo, provavelmente vai vir aí também o Tedesco e tal, né? legal. Uma galera Mas boa. isso aí. E eu Então, tava na dúvida. O ArtStation, você falou o endereço? De qualquer forma, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Eu Todos não os links cheguei. das coisas que a gente está vendo aqui, o ArtStation do Lucas, o, o Instagram, vão estar tudo aqui embaixo, tá? É artstation.com/barra Lucas Lisbão, mas o link eu acho que vai tá ali Isso, fácil, né? legal. Enfim, cara, e eu fiquei nessa dúvida quando você fez o convite. Falei, o que eu vou mostrar? Eu sou artista de storyboard, o mais correto seria eu mostrar alguma coisa de storyboard, né? Isso. Mas ia ser meio complicado, eu acho que eu ficar desenvolvendo cenas. Você tem que trabalhar com sequências, né? E uma sequência de imagens, né? Eu não ia conseguir pensar e. Isso, não, mas acho que é até bom a gente trazer essa conversa. A gente falou isso em off, né? Mas acho que é bom, cara. Porque assim, na verdade, quando a gente faz o convite, a gente chama o desenhista. A priori é uma pessoa que acaba usando o conhecimento de desenho para desempenhar alguma função, né, nos mercados que a gente atua aí, seja da animação, seja até das artes plásticas, quem sabe mais para frente também trazer a galera, pintores, enfim. Legal. Não é para ficar só isolado na questão da animação aqui. É óbvio que por anos trabalhando com animação, você tem um contato de animação gigante, assim, uma quantidade de gente enorme Sim. e acaba ficando fácil chamar pessoal daí, né? Mas assim, é sempre indicado, né? Então, quem estiver ouvindo isso e que amanhã tema que tenha que vir para cá e tenha que desenhar aquilo que você faz, você não tem necessidade nenhuma. É sempre uma coisa muito livre, as pessoas que escolhem, entendeu? Você pode desenhar o que você quiser, não precisa terminar. É um papo descontraído, trocando ideia, tá? Acho que é legal só para explicar que é isso, né? Que às vezes as pessoas talvez não entendam. Fica aquela aura de, nossa, socorro, né? Tenho 10 minutos para fazer, 1 hora, sei lá quanto tempo eu tenho para Sim. fazer. E não tem nada disso, né? Você vê que, tipo, quem pautou a conversa aqui foi o Lucas, né? Ele que falou para onde queria ir e tal. É sempre assim, tá? E legal, assim, porque eu me senti bem à vontade, eu estava meio aflito com isso, preocupado, né? Mas, assim, Uhum. por um lado, eu tinha preocupação de justamente atender a uma demanda de quem assiste o canal e tem interesse especificamente em storyboard. Eu achava que eu tinha que mostrar storyboard para tirar, de Isso, repente, isso. Não, alguma mas dúvida, pode ser. mas deu para falar bastante, né? Claro, nossa, você falou um monte de coisa aí, cara. Sua história é super rica aí. Inclusive, é até interessante, né, cara? Porque sua história tem uma curva, assim, que é muito um drama, assim. Chegou uma hora que eu fiquei aflito ali, agora que você falou que você tava desmotivado e tal. Falei, caramba, e ainda apareceu um cara com um perfil como é que fala que a galera chama agora? De relacionamento abusivo ainda, né, cara? Então, tipo, eu falei, caramba, velho, o que aconteceu, né? É muita merda ao mesmo tempo. Cara, eu vou te falar. Muita É, eu, merda ao mesmo tempo. não, eu já participei, Merda assim, rolando sem parar. é, eu já participei de entrevista antes, já
já apareci num programa de televisão, assim, mas assim, era coisa muito rapidinha, tipo, fala de você, mostra alguma coisa, E aqui eu o vou te raio-x, né, confessar, maior, né, cara? é um raio-x maior, cara. Enquanto eu passei o dia, assim, pensando na minha história, porque tinha que relembrar para te contar algumas coisas. Cara, foi um processo dolorido. Você começa a lembrar de coisas assim que você não quer lembrar, que você Olha aí, superou tá vendo? tal. Eu só trago desconforto pra vida das pessoas. Espero que Não, mas, cara, isso não seja deletério, né? primeiro, ao mesmo tempo que pode ser doloroso, é também catártico. E depois Isso. eu sei que eu estou sendo útil de alguma forma para quem está assistindo, né? As pessoas que às vezes Que não falta tem, esse papo, né, cara? que Falta não esse papo para conversar, para ter referência. O que você mesmo falou, na verdade, no nosso próprio papo você já comentou isso, né? Que faltava referências. A gente está tentando trazer referências para cá, né? Deixar todo mundo acessível, né? Aí você sabe qual é o Instagram, depois que você assistiu, você vai lá, conhece o trabalho da pessoa. Se gostou demais, amanhã, se tiver um curso, vai fazer um curso, compra alguma coisa da pessoa, ajuda o trabalho dela, porque aí, tipo, a gente vai aproximando e criando uns núcleos legais, uma comunidade legal, né? Exato. Isso é importante, né? A gente às vezes pode ter oportunidade de prevenir os mais jovens de cometerem Isso, erros de que a gente cometeu. problemas, total, cara. Uhum. E esse é o mais importante, da gente acabar dando uma luz, assim, para momentos de aflição. Hein? Cara, Exato. então eu ia fazer o merchan e não fiz, mas eu vou falar rapidinho, tá? Juro pra vocês. Eu sempre falo do meu livro Quatro Tons aqui, tá? E ele sempre vai pro meio da tela. Você vê que o Lucas tá adiantando aí bem, então eu vou dar um tempo aqui para falar sobre isso, tá? Quatro Tons é a maneira que eu encontrei para você contribuir com o canal, tá bom? Você adquirindo o livro por R$ 20, eu faço um desenho mais ou menos como esse aqui, tá bom? Que aí na tela provavelmente vai parecer mais legal. E coloco dentro, e o desenho é da sua escolha, tá? Além do desenho, você pode também escolher alguma print, tá vendo? Até separei aqui algumas prints para mostrar para vocês. Esse aqui é um de guache, esse aqui é do meu Instagram de Pinaps, que é o @erotic_emotion, que eu até comentei, acho que aqui um pouco, quando a gente estava falando sobre a questão do erótico na mentalidade do artista, né? E essa aqui que é um autoral que eu gosto bastante também, ó, tá? Então você pode encomendar e aí você fala qual que você quer. Você prefere um desenho que eu fiz na hora de esferográfica, que normalmente é assim, ou se eu incluo uma print no teu pacote, tá? E o livro em si, ele é uma coletânea de pinturas, né? Na época que eu fazia presencial, aula de pintura quase toda semana, né? Então, aqui tem processos e tudo mais, várias técnicas, guache, aquarela, né? Esse aqui é guache, mais pra cá tem aquarela e tal. E aí, com isso, você pode ter toda essa coletânea que eu produzi. Assim você ajuda o canal, fica com uma lembrança bacana do canal. E tem outra maneira também que é aqui embaixo da gente tem, ou embaixo não, aí em cima, nas conversas é aqui em cima, tem o Pix do canal, que é o estudandocomdelrey@gmail.com. E aí nesse Pix você faz uma contribuição, e se você fizer uma contribuição com mais de R$ 50, o frete já fica grátis, tá bom? E aí você contribui com o canal com alguma quantia além do livro que você ganhou, tá bom? Então essa é a maneira que a gente tem. É isso. E aí a gente tem as lives também, acho que eu vou falar um pouquinho das lives. Eu tenho live de terça e de quinta aqui no canal. A de terça é desenho aleatório, em que a gente faz uma enquete no Instagram ou na comunidade do YouTube e a gente decide qual que vai ser o rolê, né? Talvez esteja em curso ainda, não sei, mas a mais recente é a de Classic Games aí, e quem ganhou foi o Golden Axe, e eu tô fazendo uma fanart do Golden Axe ao vivo às 21 horas nas terças-feiras, tá bom? Aí dura às vezes umas 2, 3 lives para fazer essa fanart, enquanto eu abro pra gente trocar uma ideia com o pessoal no chat. E a outra live é a live de quinta-feira, que é o meu quadrinho ao vivo, né? Que eu faço o meu quadrinho e fan tour. E começa também às 21 às quintas-feiras. E eu tô lá trocando ideia e mostrando um pouco da história. Já vou fazendo um pouco de público pro quadrinho e com a intenção de mais pra frente fazer um catarse, tá bom?
Então, só para fazer esses merchans aí. Ah, e quem quer me seguir em todo o meu conteúdo, vai estar aqui embaixo na barrinha, ou o meu Instagram, que é o @BrunelReinhardt, onde tem fragmento de tudo, né? Tem gente que gosta muito de conteúdo fragmentado, né? E aqui no YouTube não põe mais. Então, meu conteúdo fragmentado é Reels no Instagram, tá? E aí eu coloco lá cortes dos conteúdos, eu tenho a playlist aqui no canal dentro do PSD, ou review de processo e tal, e esses conteúdos são cortados e eu coloco no Instagram disponível para vocês, tá? O Lucas não tem curso, senão ele falaria do curso dele, mas aí eu tô só provocando aqui, né? Porque, Lucas, faz um curso aí, você vem anunciar aqui no canal, cara, né? Não, mas vai ter, logo vai ter mais novidades. Legal, ótimo, então tá bom. Então tá bom, agora a gente tem esse canal aqui pra galera, tá aberto, tá? Fala aí, cara. Não, eu só queria, eu sei que a gente está já encerrando, eu só queria explicar por que eu escolhi esse tema, né? Porque para mim ele é simbólico. Eu te falei, né, da importância que teve essa série do Batman para mim. E por ela, total. e por ela ter essa coisa de também juntar os dois mundos que são a minha paixão, quadrinhos e animação, que é bem simbólico isso nessa série. Ah, né? Total, sem ela dúvida. É completamente uma mistura das duas coisas. Inclusive eu finalizei bem rápido até esse estilo. Eu também gosto de desenhar no estilo mais quadrinho americano e tal. Cara, mas não precisa correr não, ainda tem as perguntas finais, então fica tranquilo. Tá bom. Vai lá. Mas é isso, só queria é tema bacana. E você tá fazendo uma luzinha ali que é o reflexo da lua lá atrás, né? Isso. Muito bom. Olha que bacana. Aí faz o preenchimento, né? Cria a área ali, né? Desenha e depois coloca o preenchimento, né? Eu deixei aqui, passei com a ferramenta de seleção para não escapar muito, mas sempre tem alguma coisa para corrigir, mas me ajuda a não ter que me preocupar tanto com esse recorte, né? Total. E aí eu vou fazendo essa luz de recorte aqui que deixa dramático, né? Fica bonito. Muito bonito mesmo, cara. Legal, e lá pro fundo lá tem o Hazalgu, e você vai colocar provavelmente alguma separação tonal ali e tal, né? Vou colocar uma separação tonal, essa luz que bate neles aqui, eu também vou colocar um pouco dela pegando ele no rosto atrás, dele também, bacana, que aí daí você insere todo mundo na atmosfera, né? Exato, mas ele vai estar um pouco mais opaco, porque ele está um pouco mais distante, mas a intenção é fazer aquela coisa meio, bem pôster mesmo, e vou tentar seguir a ideia monocromática mesmo, que eu acho que fica bonito, interessante. Legal demais. Tá bom. Muito bom. Então tá, então eu vou fazer as perguntas, cara. A pergunta que eu sempre faço são duas, né? E às vezes três, mas as duas principais uma é se você o seu sentido pessoal, né, de arte, o que você acha pessoalmente que a arte é. E aí quando eu falo pessoal é isso, né, cara? A sua experiência, né, com tantos anos trabalhando próximo da arte, né? Ela deve ter trazido um significado que é a parte um pouco talvez do senso comum. E essa é a provocação, é saber qual que é o sentido que a arte tem para você, qual que é a importância também, né? Cara, eu acho que a gente já passou um pouco por esse tópico quando a gente falou sobre a importância da arte, assim, como a busca pela estética, pela beleza, Isso, né? total. A gente tem hoje talvez uma corrente assim muito forte de mudança de valores, de paradigmas e tal, e você às vezes começa a perder às vezes a referência do que é o senso estético, do que é beleza, né? Eu lembro que outro dia eu vi um negócio lá que eu até repostei no Instagram, é o tipo de coisa que para mim é meio absurdo. Tudo bem, pode ser que seja gosto, algumas pessoas podem gostar desse tipo de arte, mas assim, você tinha naquele período do renascentismo, por exemplo, aquelas esculturas belíssimas, aquelas pinturas belíssimas, aquela coisa assim maravilhosa, quando você olha para um Davi ali de Michelangelo, quando você olha a arte que ele fez ali da Capela Sistina, são artes assim espetaculares, né, que eu acho que deviam continuar servindo como inspiração para a gente até hoje, de alguma forma, de olhar para aquilo e aquilo te aproximar do divino de alguma forma, né? Eu acho que a arte tem essa função de nos aproximar do divino, de nos aproximar da criação, né? E aí você às vezes chega assim num ponto onde você tem ali
é considerado como obra de arte aquela banana colada na parede, sabe? E as pessoas param na frente daquilo, enfim, eu acho bizarro isso. Acho que a gente não pode esquecer das nossas, das raízes, dos grandes mestres. Tudo bem, a gente vai estar sempre propondo coisas novas, mas não deixar o clássico de lado, né? Isso é importante. Porque a gente sempre vai usar, né? A gente vai aprender a fazer bem o nosso ofício se a gente aprender esses conceitos importantes de beleza. A gente, como artista de storyboard, eu mesmo como ilustrador, a gente tem, por exemplo, a preocupação com composição, por exemplo. É uma coisa importantíssima no trabalho, é a composição. E, muito embora o povo às vezes se preocupe demais, eu vejo muita preocupação aí com a regra dos terços, a gradezinha lá, que é importante, mas tem muito mais do que isso em composição, coisas assim, padrões de beleza que são importantes para a gente compreender, para aplicar no nosso trabalho. E um deles é justamente aquele que tem o formato de caracol, que é a proporção áurea, também conhecida como a sequência de Fibonacci, que muitas pessoas chamam de a digital de Deus, porque é um padrão de beleza que você encontra em muitos lugares. Em vários lugares da natureza, né? Na natureza, exato. Macro e micro. Macro e micro. Então, assim, eu acho que é importante isso, a gente ter essa busca pela beleza. Claro que a gente vai extrapolar limites, a gente vai estilizar as coisas, a gente vai colocar a nossa visão em tudo, mas a gente não pode se esquecer disso, né? Se esquecer desses critérios de beleza, né? A perseguição estética, né, como também caminho de autoconhecimento, né, cara, de alguma forma, porque lapidar para chegar, né, num ponto como essas referências que você citou, né, do Michelangelo, e até outras, né, cara, a gente não precisa ficar só no meio europeu ali, se você for procurar templos indianos, né, antigos, aqueles templos chineses, né, cara, e ver aquelas construções simétricas um lado do outro dos pilares, assim, é coisa impressionante também. Então, isso tá no imaginário humano, né? Essa busca por esculpir, né, essa beleza e no processo transcender, acho que talvez o tempo mundano, né, cara? E ficar nesse tempo de meditação mesmo, onde você tá de alguma forma entrando se vinculando a esse todo, né? Porque isso é bem legal. Porque quando você entra em contato com a beleza, seja só observando ou produzindo, você eleva o seu espírito de alguma forma. Você sente que você está realmente elevando e você está se aproximando do divino de alguma forma. Eu não quero ficar batendo muito na tecla religiosa, mas realmente a sensação. Cara, a gente tem, né? Eu acho que a gente não pode ter medo de se expressar nesse sentido, né? Se o vínculo é religioso, cara, entendeu? Tipo, de alguma forma eu considero, tá? E eu acho que isso é anterior até entender o que é religião, por exemplo, né? Exato. Tipo, o meu vínculo com o desenho sempre foi religioso, mesmo sem saber o que religião significava, assim, né? Tipo, por quê? Porque é como você se vincula à prática, né, cara? Então E eu acho meio que normal. Eu acho que eu acho que é justamente uma das coisas que me faziam tão mal quando eu estava naquele período onde eu ficava me distanciando do meu caminho. Sim, né? Porque eu estava no caminho ali que, no final das contas, era uma coisa importante para o meu espírito, né? Você queria voltar aquilo lá, claro. Eu tinha que voltar, não podia ficar me distanciando. Eu lembro, não quero devagar demais, mas eu tenho um exemplo dessa história, né? Tipo, o Ayrton Senna, ele teve um período na carreira dele que ele deixou as corridas e foi trabalhar na empresa do pai dele. Os pais dele tinham medo de ele se acidentar e não sei o que lá, e queriam que ele fosse trabalhar na empresa, ele obedeceu e voltou e foi trabalhar. E ele ia, se dedicava, né, fazia o que tinha que fazer, mas todo mundo fala nos relatos aí que ele perdeu o brilho, né, parecia uma casca sem alma ali enquanto ele estava ali. Ele tinha que voltar para as corridas. Se esvazia, né, cara? Você se esvazia. E às vezes a gente tem uma vocação muito forte, uma coisa que a gente tem certeza e você tem que seguir isso. Não adianta, você não pode ficar... Se você lutar contra isso, você vai sofrer, o espírito vai sofrer. É propósito na vida, né, cara? É uma coisa de sentido, né? É mais profundo, é mais importante, né? Você sente que você nasceu para aquilo, né? Isso, é uma vocação. Então, eu acho que é o melhor significado é esse que você deu. A melhor nomenclatura é esse que você deu mesmo, de vocação, né, cara? Exato. E que é diferente de dom, tá, gente? Acho que é legal falar isso também, né? Concordo totalmente. Porque essa coisa do dom talvez esteja já super batida, né? Mas a verdade é que se tem algum dom mesmo é a persistência, né, cara? De ficar ali, putz, eu preciso, por quê? Porque eu tô encontrando uma coisa que é o meu sentido e tal, aí eu concordo. Mas agora, dizer que você magicamente vai lá e plim, né? Não, é muito esforço, né, cara? Todos nós, né? Desenhando muito.
Não, a gente falou antes de começar a gravar, a gente citou lá o Walt, esqueci o sobrenome dele, um animador da Disney, que ele escreveu isso num livro, que você tem que tirar de dentro de você, todos nós temos 10 mil desenhos Isso, os ruins 10 dentro de desenhos nós, ruins. e quanto mais cedo você tirar eles, melhor, porque aí vão começar a Exatamente. sair os bons. Então, É, é uma história de persistência, não tem fórmula mágica. é o exorcismo dos desenhos ruins ali que você tem que fazer. E que É, não é fácil, não. exato. E aí você tem um exercício de resistência, né, cara? Porque vai saindo desenho ruim, mas você não para. Eu vou continuar fazendo isso aqui, entendeu? Exato, Dane-se que tá saindo ruim, vou fazer, né? Isso, exato. e aí a sua mente muda, né? Sua vida muda porque você tá insistindo naquilo. É muito foco e é muito uma persistência positiva, que é isso que você falou de trazer esse vínculo um pouco fora do tempo ordinário mesmo. Sim, com certeza. Tá, a outra pergunta, cara, que a gente sempre faz aqui, e não é uma pergunta exatamente, né? Mas se você já deu uma grande mensagem aqui, né? Claro, mas eu acho que talvez a gente possa puxar um pouco mais para o storyboard específico, que é o que você trabalha, que é deixar uma mensagem para a posteridade de pessoas que estão começando e tudo mais, de tipo assim, dá para trabalhar mesmo com isso, entendeu? Eu consigo trampo sempre, tem vários estúdios rolando, tem vários trabalhos diferentes acontecendo. Dá para ficar a longo prazo sustentando, ter uma família, né? Como nós temos famílias e tal. Mostrar para o pessoal que tem chance, né? Que isso é um caminho possível e tal, que isso não é uma fantasia da sua cabeça no interior, não, e que você vai ficar sem fazer isso. Não, dá para fazer mesmo. E aí queria assim que você detalhasse melhor isso, assim, se você contribuir com essa linha. Claro. Dá para fazer, né, em primeiro lugar, dá para fazer. Tem espaço para a gente trabalhar, tem bastante estúdio produzindo muita coisa, né? Uhum. Tanto no Brasil como fora. Tem opções de lugares que são mais focados em publicidade, não só série ou filme, como o que a gente faz na maior parte do tempo, nos estúdios onde a gente passa. Mas o mais importante de tudo é não desista do que você quer fazer. Eu não estou falando em termos assim infantilizados, assim, tipo, não desista do seu sonho. Tem coisa que às vezes a gente acha que é e não é, tem coisa que é muito de momento, mas se você sente que você tem uma vocação, persista, né? Não deixe que alguém diga que você não é bom o suficiente, estude, você tem que saber reconhecer também, é claro, é uma área onde o ego fala muito alto e a gente tem que É, sempre ter humildade e saber reconhecer quando uma crítica é uma crítica positiva. Às vezes ela não é positiva, mas mesmo assim a gente tem a obrigação de procurar o que tem de positivo naquela crítica. A gente tem que sempre buscar evoluir, evoluir, evoluir sempre, o tempo todo. E a gente só consegue isso através da persistência, né? Mas é importante isso, você lutar e perseguir. Muitas pessoas às vezes me procuram perguntando como conseguir trabalho, como ir atrás dos estudos, ficam inseguras, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho uma vaga ali, mas eu acho que não é para o meu nível. Eu sempre falo, cara, manda, faz o teste deles e manda, deixa eles julgarem isso. Né? Se você é isso tiver a aí. competência, eles vão te chamar. Mas se a gente ficar com esses medos, a gente já tem uma série de conflitos internos, todo mundo tem, eu tive os meus que foram bem pesados, assim, a ponto de me atrapalhar bastante, né? E eu acho que as pessoas não precisam passar por isso. Mas, assim, sempre importante estudar muito e persistir. Não tem muito segredo. É isso aí. Então a gente tá passando até por uma fartura, né, cara, no mercado, tem bastante trabalho rolando, né? Não fica com medo da inteligência artificial, que eu acho que isso ainda vai demorar para consolidar o ponto de você falar, pô, não, agora tá todo mundo perdendo emprego, né? Acho que não é assim, né, cara? Não sei como é que você vê isso, né? Mas do meu ponto de vista, outro dia me mandaram, né? Acho que foi até um amigo querido aí que tá na Split também agora. E ele mandou uma inteligência artificial que você faz storyboard, né? Aí eu pensei no Elton na hora, até mandei pra ele, eu acho que ele nem chegou a ver, a gente não acabou não conversando sobre isso. Mas aí queria ver se você sabe alguma coisa sobre isso, se você tem receio, como é que não tá no seu horizonte, tá no seu horizonte, como é que é isso? Cara, isso me preocupa, né, por um lado, mas por outro, eu acho que ainda está longe de você chegar no resultado que o ser humano fique realmente completamente dispensável. Né? Você tem que ter uma mente pensando ali, você tem que ter alguém tomando decisões. Talvez seja um momento de a gente observar isso
de longe, pelo menos, né? Entender como é que essas ferramentas funcionam, porque assim como vão chegando novas tecnologias ao longo da história, elas vão mudando, fazendo revoluções e mudanças no jeito de trabalhar e o jeito de a gente continuar se adaptando a elas. Mas eu acho que se chegar uma hora onde você não precise mais ter um desenhista ou uma mente que pensa nos planos de câmera, uma mente que toma decisões ali de ordem para você, que você pensa no sentimento que você quer para aquela cena, assim, aquela coisa assim bem intelectual. Se chegar nesse ponto, as pessoas precisam ainda assim continuar buscando a evolução pessoal, continuar estudando, fazendo cursos, aprendendo arte, aprendendo a desenhar. Isso não pode ser esquecido. A gente não pode chegar ao ponto de se tornar aquela sociedade que aparece em Wall-E, que é todo mundo sedentário, ninguém aprende, todo mundo burro, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente pode ir para esse caminho que é perigoso. Total. E eu até ia te falar que, assim, de alguma forma, eu acho que é um momento talvez da gente olhar para a arte com essa fagulha mais, né? Eu acho que até a gente já passou desse paradigma, né? De uma geração atrás para nossa, de procurar se aliar com a tecnologia para fazer o nosso trampo, né? De estar sempre na frente do computador, né? Você falou, o Bizarro falou, pô, cara, e eu também. A tela tem que ser cinza, senão a gente machuca o olho, né, cara? Então, esse convívio meio ciborgue já tá acontecendo de alguma forma, né? Então, Por isso se faz tão importante a gente exaltar cada vez mais a nossa humanidade. Senão a gente perde a nossa essência. A gente perde a nossa essência, a razão de a gente existir, então, sabe? Não dá para chegar nesse ponto. E aí é por isso que a gente precisa procurar essa arte que é legítima, que ela é sua de fato, né? E aí essa trajetória que o Lucas trouxe para nós aí, que, cara, puta aventura, mano. Muito legal você falar a tua história aqui, cara. Fico muito contente de você ter vindo aí. Obrigado. Parabéns pelo seu trampo mais uma vez, que é fenomenal. E a sua categoria para expor. E não só expor, cara. Eu acho que é questão de, tipo, você aparenta ser muito organizado nesse seu período atual, assim. Eu acho que agora você tá bem pronto mesmo, cara. Você passa essa sensação, essa segurança. Curto muito o teu Instagram, gosto dessas postagens que vocês fazem, como você organiza. Então é legal dar uma chamada pra galera, né? Então, para além, né, só de ir lá, seguir o Instagram do Lucas e tal, você tem LinkedIn, né? Deve ter LinkedIn, né? E o LinkedIn também. Dá uma olhada no LinkedIn do Lucas, vai se espelhando como a gente constrói, né, cara, as nossas imagens nas plataformas para justamente você ter parâmetro do que você está fazendo, você que está estudando, está querendo ir por esses lados aí, tá bom? Acho que era isso que eu tinha para falar. Não sei se você tem alguma coisa a acrescentar, cara. Só agradecer e da minha parte até a próxima. Não, é isso, cara. Só tenho a agradecer também e parabéns mais uma vez aí pelo aniversário do canal. Só te desejo sucesso. Valeu. Obrigado. A gente está fazendo um ano no canal. Eu não sei se isso aqui vai sair a tempo da comemoração posterior, mas a gente já fez um ano. E eu convido todo mundo aí a dar uma olhada nas conversas. A gente comentou aqui do Elton e do Welton, né? São dois storyboarders. E tem a playlist de conversa aqui. Você pode acompanhar as outras conversas do canal, tá bom? Eu acho que vou deixar até aqui uma no final que tem essas duas sugestões aqui para vocês poderem seguir. Valeu e até o próximo Desenhando com Del Rey. Valeu. Tchau, tchau.